Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Além do CNPJ. Estou muito feliz que você está aqui para trocar uma ideia com a gente. Nessa conversa que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores episódios. Estou jogando a expectativa lá em cima, hein? Vai ser um dos melhores episódios dessa temporada toda do podcast da Além do CNPJ. Essa pessoa... Foi muito legal o jeito que a gente se conheceu. Eu não vou dar muito spoiler, porque vou deixar ela contar também a versão dela, de como a gente se conheceu e tudo mais. Mas é uma pessoa que, quando eu olhei a primeira vez, assim, ela fazendo uma pergunta num evento, eu falei, essa pessoa é inteligente demais, E aí eu sou ruim de networking, pedi pro meu sócio na época falar assim, vamos colar nela no final do evento pra gente trocar cartão. E dali começou uma amizade. E é uma amizade que, nem sei quanto tempo já dura, faz alguns anos já. Bastante anos já, bastante tempo, já, sei lá, uns 5 anos, né? Uns 8. 8 anos. E, a amizade vem se estreitando cada vez mais, a gente é super parceiro, eu considero ela uma mentora, uma pessoa com um baita de um repertório que eu quero trazer hoje aqui para trazer um pouco desse cérebro, dessa mente para vocês, porque eu acho que é justo a gente trazer as melhores mentes para trocar ideia com a gente e trazer insights para vocês. Estou aqui com Juliana Albuquerque Amaral de Almeida Dutra. Mentira. Juliana Almeida Dutra tá aqui na minha frente. Obrigado, Ju, por aceitar o convite, viu? Obrigada a você pelo convite. Assim, eu adoro falar com você. E aí falar história é o que eu adoro. Então tô aqui. Vai ser muito legal, gente. Tô muito animado com esse papo. Tanto é que esse é o primeiro podcast que a Raicinha... Vem cá, Raicinha. Vem cá, não, vai vir aqui. Vem cá, vem aqui. Vem aqui comigo, então. Vai lá, Caju. Vem aqui comigo, então. Pronto. Primeiro episódio que a Raicinha veio acompanhar essa garota de ouro, essa mulher maravilhosa que mal sabia que isso ia acontecer. Não, quando eu cheguei, o Felipe falou assim, a Raíssa... Como que você falou? Não sei. Raíssa tem muita consideração por eu você. falei, a Raíssa tem muita consideração, porque é o primeiro podcast eu falei, que ela vem. isso eu já sei que ela tem muita consideração. Agora... Eu chamo ela pra todo... Isso aqui é o quê? O 10º? Sei lá qual. Todo podcast eu chamo, vai lá assistir e tal. Ela nunca veio assistir. Aí hoje ela veio para acompanhar o da Ju. Amor, né, Raíssa? Então, para você ver como essa pessoa aqui é importante. E gente, hoje vai ser um bate-papo como todos os demais, que eu vou tentar trazer coisas que as pessoas não conhecem tanto da Juliana Dutra, a profissional, a empresária, a pessoa que todo mundo conhece lá fora, para a gente trocar uma ideia aqui de bar, que eu sempre brinco, né? Aquele bate-papo de bar que... para que você que esteja aí do outro lado da tela se sinta nessa mesa também trocando ideia com a gente. De bar de quem não bebe. É isso aí, bar de quem não bebe, porque eu não bebo, você também. Suco de laranja, né? Conversa de bar de suco. E só que antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente ao nosso patrocinador master que está oferecendo esse episódio. E graças a essas pessoas, a essas empresas que acreditam no projeto da Além do CNPJ, a gente consegue promover essa experiência para vocês. Já estou agora com o retorno aqui, estou voltando um pouquinho a voz, porque eu sempre falo muito perto e a Raíssa briga comigo que fica abafada. Então eu vou me policiar para falar um pouco mais longe no microfone. Mas os nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e que fazem com que a gente consiga oferecer essa estrutura maravilhosa para vocês, tanto para vocês escutarem no Spotify, né, no Apple Music, etc., todas as plataformas de streaming, quanto no YouTube ou aqui através de algum corte. Então, quero agradecer a Alpha Crux Contábil, do meu querido Gabriel Wagner. Alpha Crux Assessoria Contábil, impulsionando negócios com soluções contábeis personalizadas e transformando números em oportunidades. Se você olhar aqui embaixo, está o logo, o site e o Instagram da Alpha Crux. Entre em contato no Instagram, chama o Gabriel no inbox. E eu posso falar... Cara, eu falo isso antes mesmo de Alpha Crux, uma contabilidade, ser a nossa patrocinadora. Falo isso, assim, repetidamente por todos esses anos do Além do CNPJ. Não economize com contabilidade. Eu não estou falando isso porque a Alpha Crux é cara. Muito pelo contrário, a Alpha Crux tem um preço justo. Mas não adianta você que está empreendendo aí querer pagar barato, economizar de fato numa contabilidade e pegar aquele pessoal que é quase um açougueiro, não desrespeitando os açougueiros, mas para fazer a tua contabilidade, não entregando as obrigações para o governo e tudo mais, colocando em risco o teu negócio e mais, não te dando uma consultoria que a contabilidade quase é obrigada a te dar. Porque a gente que é empreendedor, a gente tem inúmeras coisas para pensar. E muitas vezes você não está sendo competitivo porque você não está sabendo gerir bem o teu negócio, ou você não está sendo competitivo porque você está pagando mais tributo do que necessário, porque às vezes você está enquadrado num regime que não faz sentido para você, e você está muitas vezes
embebedado nesse universo da sua empresa, do seu core business, que é o que de fato você faz, e você não foca no que deveria o teu contador focar, que é te ajudar nisso aí, né? Eu já vi muitos negócios perdendo competitividade, perdendo venda, porque o preço está caro, porque o imposto está caro, ou se você está vendendo e está conseguindo entregar no mercado e está pagando alto imposto, você está no mínimo perdendo margem. Então, quando você tem uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria tributária, você consegue ganhar mais dinheiro ou ganhar mais competitividade no mercado. Uma dessas duas opções, com certeza vai acontecer. Fora todo o resto, porque a contabilidade, cara, os caras estudam 4 anos, aprendem um monte de coisa que nós, empreendedores, muitas vezes não sabemos. E por mais que muito do que eles aprendem é para entregar as obrigações para o governo, grande parte dessas teorias que eles aprendem, se aplicado de maneira gerencial, ajudam a gente a gerir nosso negócio. Então, até que lá na frente, vocês vão ver que a gente vai falar um pouco de DRE, lá no nosso patrocinador, lá na frente. E DRE foi uma das coisas que mudou minha vida. E DRE é uma coisa que quem desenvolveu isso foi o universo contábil. Só que eles fazem isso para entregar as obrigações para o governo. Quando você pega essa teoria e aplica na prática, de forma gerencial para o teu negócio, você tem uma visão espetacular do seu negócio, coisa que muito tempo eu não tive, e por muito tempo que eu não tive isso, eu via o dinheiro passando pela minha mão e eu não conseguia segurar sem saber o motivo. Por quê? Tinham ralos de dinheiros que eu não identificava. Com DRE você tem essa visão. Enfim, gente, tudo isso e um pouquinho desse overview que eu dei é uma coisa que a contabilidade, uma boa contabilidade consegue te ajudar. E a Alpha Crux, eu tenho certeza que dá essa assessoria, porque eu troquei bastante ideia com o Gabriel, e nenhum patrocinador, por mais que venha com dinheiro na mão, querendo entrar de patrocinador no podcast do Além do CNPJ, nenhum consegue entrar sem bater um papo antes comigo, porque senão se não fizer sentido para o empreendedor, eu não trago, porque estou com uma fila de grandes e grandes empresas querendo entrar no patrocinador. Então, cara, eu preciso trazer coisas que não só ajudam o podcast a acontecer, mas também faz sentido para você que está assistindo esse episódio. Então, Alpha Crux Contábil, só fala com o Gabriel e vamos para cima. Obrigado, Gabriel, obrigado, Alpha Crux, obrigado a todos os patrocinadores e vamos começar o podcast. Tamo junto. Juliana Dutra, Amaral de Albuquerque Almeida. Ele inventou esse sobrenome. Ju, quero começar assim. Eu conheço a Ju Dutra, conheço já a tua história, a gente já conversou horas e horas e horas e horas nesse tempo de amizade, mas a Julianinha, aquela garotinha pequenininha, novinha, o que ela queria do futuro? Aquela menina que sonhava em crescer, queria se tornar o quê? Quem era a Julianinha, aquela criança? O que você pensava para o futuro? Como que foi a tua infância, a tua jornada para chegar na vida adulta? Eu sempre fui pequenininha, né? Não cresci muito. Não cresceu muito. Mas eu queria fazer coisas que eram de aventura. Então, inicialmente, eu queria ser oceanógrafa, porque eu queria mergulhar. Depois, começou o filme do Top Gun. Aí eu queria ser piloto de caça. Caraca! E daí eu escrevi para todos os locais que tinham exército e aeronáutica no Brasil. Não tinha e-mail, né? Só tinha carta. E eu escrevi para todos esses lugares para falar assim, como é que eu faço para me alistar? Porque eu queria ser paraquedista. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 15. Caraca. Que eu queria ser paraquedista da aeronáutica. Que da hora. E aí, antes eu queria ser caminhoneira ou do circo. Eu queria muito ser caminhoneira. Porque eu via, assim, os caminhões, eu viajava com meu pai, com a minha mãe, e aí a gente parava no posto de gasolina, eu via os caminhões e eu falava, gigantes. Nossa, deve ser o máximo. Você tá andando ali e tal. E do circo, a gente ia no circo, chegava, eu tava fazendo malabarismo com a almofada, pulando. Porque, no fundo, eu queria viajar. Então, eu queria viajar, eu queria ter aventuras. E depois eu comecei a perceber, assim, que eu gostava muito dessa coisa de pessoas. Então, eu queria viajar, ter aventuras e pessoas, que é o que eu faço hoje. Sim. Então, se você pegar um pouco do que era a Juliana antes e um pouco do que eu sou hoje, eu consegui refletir aquilo que eu queria no que eu sou hoje, mas com o pé no chão. Assim. E aí, meu pai era vivo ainda, quando eu falei que ia ser oceanógrafa. E aí, meu pai falou assim, isso ganha dinheiro? Olha. Eu falei, não sei se ganha dinheiro. Ele falou, mas onde você vai trabalhar? Até quantos anos você vai trabalhar mergulhando? Eu falei, não sei, não pensei nisso. Ele falou, mas você tem que pensar, porque uma carreira, ela tem que servir para a vida. E aí você tem que pensar nisso. Várias coisas, ele foi muito sábio. E aí eu fui vendo e tal, e depois eu fiz faculdade de comunicação. Que
nunca trabalhei muito diretamente com isso, só no comecinho, mas que foi muito bom, porque eu estudei antropologia, sociologia e semiótica, que é o que eu uso até hoje, né, no meu trabalho. Da hora. E Ju, você tinha esse projeto, e aí em algum momento, que era uma pessoa que te aconselhava muito, que era teu pai, ele faltou, né? Como que foi esse momento? Quantos anos você tinha? Como que foi isso pra você? Foi diferente, porque se você pensar assim, pô, perdi meu pai. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 18, mais ou menos. Mais ou menos 18. E aí, meu pai, sempre muito presente e tal. E o tempo todo ali com a gente também. Muito presente, assim, peraí, vou voltar um pouquinho. Meu pai presente enquanto pai, mas pouco presente fisicamente, porque meu pai era um cara muito ocupado. Sim. Com milhões de voluntário num negócio, fazia outras coisas. Então, minha mãe segurava bem, assim, a coisa no dia a dia de casa. E meu pai sempre trabalhando, muito ocupado. Quando meu pai morreu, eu resgatei tudo que ele me ensinou. Então, foi muito legal, porque eu consegui refletir aquilo que meu pai tinha me mostrado. Coisas do tipo, quando eu tinha 5 anos, tinha uma quitanda do Moia, na cidade onde eu morava, que era Cândido Mota, uma cidade minúscula, bem pequenininha mesmo. E aí eu ia com meu pai tinha o hábito de ir na quitanda toda, Norte-Frute, né, para quem mora numa cidade maior, toda quinta-feira. E aí ele chegava lá com milhões de frutas diferentes, ele adorava novidades. Eu também sou assim hoje. E daí ele chegava e às vezes eu ia com ele. Então eu fui com meu pai na quitanda do Moia, e aí cheguei lá... Era um japonês o Moia? Não. Peguei um morango, comi um morango. E aí fui com meu pai com o cabinho e falei assim, comi um morango. Meu pai falou assim, é seu? Eu falei, não, peguei um morango, assim, peguei um morango. Aí meu pai falou, você tem que pagar, então vá lá e pague o morango. Aí fui lá, eu com Moia, com o cabinho, e falei, peguei o morango. Ele falou, não é nada. Meu pai falou, vai pagar. Olha isso. Aí depois, uma vez, meu pai bateu no carro. Baita lição, hein? Não, milhões. Meu pai bateu num carro na frente de casa. E aí... E você lembra, peraí, rapidão. Tudo. E você lembra com tudo. 5 anos dessa cena? Eu lembro da onde estava a caixa do morango. Caraca, bicho. Na quitanda do Moia, embaixo do balcão. Eu lembro perfeitamente, assim, da entrada da quitanda. Porque eu tenho uma coisa de memória. Eu lembro a roupa que... Às vezes eu vou fazer uma apresentação, assim, apresentar um relatório, eu falo, não vou com essa roupa, porque eu já fui com essa roupa uma vez. Caraca, bicho. Eu lembro. Eu não lembro o que eu comi hoje no café da manhã. Não, eu lembro. Não. Eu lembro detalhes, assim, de muitas coisas. E aí, agora velha, na menopausa, é mais difícil, mas eu lembro. E aí, meu pai uma vez bateu num carro na frente de casa. Estava tendo uma festa em casa, meu pai foi manobrar, bateu. Um Fusca bege. Eu lembro onde ele estava posicionado. Meu pai escreveu um bilhete, colocou, bati no seu carro. E eu falei, pai, eu já tinha uns 10. Falei, pai, ninguém viu. Olha isso. E aí meu pai falou assim, mas eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. E aí eu vou avisar a pessoa. E aí o cara cobrou, assim, o carro inteiro do meu pai. Como se meu pai tivesse destruído o carro. O cara ainda agindo na má fé. E meu pai sempre foi meu chapa, assim, de contar coisas e discutir coisas da vida. A vida acontecendo, ele ia te dando a tradução, né, do que ele estava pensando por trás. E aí eu falei assim, tá vendo? O cara te cobrou um monte. Olha que cara desonesto. Você foi bobo. Ele falou, não, eu não fui bobo. Porque a vida é assim, plantar é opcional, mas escolher é obrigatório. Então, eu vou pagar e minha consciência tá limpa. Caramba. E várias outras coisas. Eu atirava, né? Até hoje a gente atira em casa. Mas quando eu era criança, meu pai me ensinou e eu atirava. Aí, o que eu fiz? Explodi o lustre da Dona Ivanilde, que era a vizinha. Eu com a minha espingardinha de chumbo ali. Peraí, rapidão. Lucas, já faz o corte. Explodir o lustre da Dona Ivanilda. já vai virar um corte isso aqui. Aí eu tô lá, assim, atirava no Comfort, atirava no palito de fósforo, atirava no sabão em pó. Falei, tá chato. Era um sobrado. Virei, mirei arma no de verdade? Arma uma espingarda de chumbo, né? Assim, da hora. Eu com meu pai, às vezes eu atirava em stand de tiro, mas em casa eu tinha uma espingarda de chumbo. Mirei, puf, explodiu o lustre da Dona Ivanilde. Imagina a Dona Ivanilde. Não percebeu. Não percebeu? Meu pai chegou à tarde e falei, pai, explodi o lustre da Dona Ivanilde.
Meu pai falou, vamos lá falar pra ela. Não falou, claro, que eu explodi, né? Mas falou, olha, Juliana quebrou seu lustre. Ela falou de jeito, mas como? Era um sobrado enorme. Como que aconteceu isso? Ele falou, não, ela quebrou, nós vamos pagar. E aí, ó, eu colecionava selos. Porque eu sempre gostei de geografia e eu sempre quis viajar, que é a minha vida, assim, viajar. E aí, eu colecionando selos e tal, todo final de semana tinha um selo, ele cortou minha mesada, eu não peguei o selo da Zâmbia. Putz. Fiquei sem a Zâmbia. Fiquei arrasada sem a Zâmbia. Aí, fui pra Zâmbia. Caraca. E comprei um selo. Que da hora, meu. E você tem esses selos até hoje? Eu acho que eu tenho. Esses dias, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, onde estão meus papéis de carta? Minha mãe falou, acho que você deu, porque também eu dou tudo. Sim. Eu acho Você que desencana e fala, vou dar embora. Não, eu vejo uma criança que fala, adoro papel de carta. Eu falo, eu tenho vários, vou te dar. E dou. Ou alguém fala, eu queria tanto... Já aconteceu várias vezes, assim, de alguém falar, adorei sua blusa. Eu... Mentira, sério mesmo? mesmo? Fico pelada no meio da rua. As coisas é um moletom. Eu, toma a blusa. Direto eu faço isso, direto. E às vezes eu saio e falo assim, esse chapéu, se alguém gostar, vou dar. Nossa, que legal. E aí a pessoa, às vezes, fala assim, adorei o chapéu. Eu falo, é seu. Eu falei, que da hora, da hora. É. E, meu, negócio de selo, eu trabalhava com comércio exterior no comecinho. E eu sempre fui um cara ligado com o que vai valorizar, né? Sempre pensei em grana, assim. Aí eu falava, nossa, e eu por muito tempo trabalhei na expedição da empresa. Me chegava carta do mundo inteiro, porque era empresa de comércio exterior. Eu sempre pegava as cartas, pegava o estilete, recortava o selo e entregava a carta com furo para as pessoas. Eu pensava, por que você está entregando com esse furo? Eu falei, não, é que eu coleciono selos. E aí, cara, eu tenho esses selos até hoje em casa e falo, meu, quando eu tiver velho, eu vou vender isso aí por mó grana, porque é um monte de selo do mundo inteiro. E aí tá lá, tá colado lá nos pedaços. Eu nunca nem descolei, né? Deixei lá. E Ju, cara, então teu pai, eu vejo isso com algumas pessoas que eu admiro, as pessoas que normalmente eu admiro muito como ser humano, são pessoas que tiveram uma baita de uma criação em casa. Aí nessa hora eu falo, caramba, então ter pai presente, mãe presente, dar esse exemplo dentro de casa, faz a pessoa crescer com valores bem, bem importantes. Não que as pessoas que não tiveram essa base não tenham valores, mas que das pessoas que eu mais admiro, normalmente essas pessoas elas trazem ensinamentos fundamentais de casa. Até o seu Raul, que a gente estava conversando, que foi um dos entrevistados aqui. E isso é muito presente na tua vida também, né? Do teu pai e da tua mãe. Muito. Não necessariamente que meu pai era presente. Meu pai não lembrava meu aniversário. Todo mundo começava a ligar e falava, opa, o que é isso hoje? Seu aniversário? Ah, seu aniversário. Não ia na minha apresentação de balé, porque estava sempre ocupado e tal. Minha mãe sempre reforçou esse lado aí. Mas o meu pai sempre foi o meu espelho de negócios, porque eu sempre gostei de negócio. Eu sempre gostei de negociar. Uma vez, a gente estava num leilão, e aí... E você era criança também? Criança. Eu sempre... Assim, você sempre... O seu pai te levava? Sempre. A gente estava num leilão. Eu sempre acompanhei meu pai e minha mãe, assim. Ele te levava intencionalmente? Não sei. Ou só porque não tinha com quem ficar? Não sei, ele me levava, assim, pros happy hours. Eu tinha um copinho assim, todos os amigos dele com chopp, eu um copinho assim, suco laranja. Ele tomava control, meu pai, um licor. E aí ele bebia depois do almoço e fazia assim, ai, que bom, puff. Eu sempre fui, assim, desastrada. Um dia eu peguei o copinho, coloquei água e falei, ai, quando eu bati na mesa eu quebrei o negócio. Eu sempre fui desastrada. E aí, enfim, aí eu fui no leilão com meu pai. E daí, meu pai saiu para pegar alguma coisa, assim, de bebê, sei lá. E eu dei um lance num cavalo lá, num negócio. Leilão de cavalo. Gado. De cavalo. E dei um lance lá. Meu pai voltou e falou, você peça a Deus para alguém dar outro lance. Peça a Deus. E eles aceitaram o lance da criança, assim? Sei lá, assim, eles eu sei aceitaram. que eu dei. Passou, meu pai falou, peça a Deus. Porque você vai ficar sem mesada pro resto da vida. E aí alguém deu, graças a Deus. Também sou forte na oração. E aí várias coisas aconteceram, assim, sabe? Do tipo, a gente ia pra praia sempre, e meu pai me acordava mais cedo para eu ajudar a arrumar o carro. E aí depois acordava minha mãe e meu irmão. Aí na praia eu acordava com meu pai para caminhar. E daí meu pai comia bastante, minha mãe meio não gostava, né? Óbvio, cuidava. Sim. E daí ele comia escondido e eu escondia só porque depois eu ganhava uma banana na massa. Assim. Porque eu também gostava de comer. E aí a gente voltava da praia, montava o guarda-sol, aquela coisa de fazer assim, tic-tic com a areia. E daí sentava lá. Meu pai pegava o jornal
e abria o jornal, e aí tem vezes assim que eu lembro de eu estar com o jornal ao contrário, copiando, minha mãe chegava e eu ia caminhar com a minha mãe. Então, eu sempre fui muito ligada, assim, nas coisas, tanto do meu pai quanto da minha mãe, sem querer, assim, meio de exemplos. Sim. Na verdade, a criança usa E muito, hoje, né? eu repito, assim, várias coisas, sabe? Eu penso, o que eles fariam? Porque se eu puder... Eu tive uma educação muito pesada, assim, de... Dura no sentido... Tudo lição de moral, tipo... Uma vez queria uma bicicleta. Queria a bicicleta, falei, como é que eu vou fazer? Nota. Então, tá aqui a nota. Nunca fui uma aluna certinha. Sim. Era boa aluna, mas assim, normal. Aí cheguei com a cadernetinha lá, para quem não sabe, que é mais jovem. Antes tinha uma cadernetinha que anotava a nota. Daí cheguei com a cadernetinha, falei, pai, passei de ano. Meu pai falou, parabéns. E aí, minha próxima fala era bicicleta. Aí falei assim, e aí, assim, Natal, né? Meu pai falou, você trabalha? Cara. Falei, não. Ele falou assim, então esse é seu trabalho. Devolveu uma cadernetinha e falou, não me mostre mais. Caraca. Se você for mal aqui, o problema é seu. Porque é sua vida. Se você for bem, é sua vida também. Porque a minha vida é pagar a escola para vocês, para mim e para o meu irmão. Você tem que ir bem na escola, não posso fazer isso por você. Então, é sua responsabilidade. E aí, bom, ganhei a bicicleta, mas não na troca. Não na troca. Sim, que da hora. E, Ju, o que teu pai fazia? Meu pai... Quais eram os negócios? Ele era uma pessoa muito ocupada, mas quais eram os negócios ou o negócio principal que tomava o tempo dele? Meu pai tinha uma empreiteira de energia elétrica, de fazer ligação de energia. Meu pai tinha uma loja de material elétrico, loja de material hidráulico e tinha fábrica... Tudo na cidade? Tudo na cidade. Tinha fábrica de poste. Meu pai era assim... Empreendedor. Ele viria no além do CNPJ. Que da hora. Porque meu pai era demais, assim. Não é porque é meu pai, mas... Sim. Quando meu pai morreu, uma pessoa falou assim, olha, se seu pai não tivesse morrido, meu negócio não tinha ido tão bem. Porque meu pai era muito bom. Ele era um cara bom de negócio, as pessoas gostavam e respeitavam ele. Tinha credibilidade. Ele era um cara que olhava para o outro. Quando meu pai morreu, vinha gente falar assim, pô, seu pai me ajudou na minha casa. Estou devolvendo um ventilador que seu pai emprestou porque meu filho nasceu e sei lá o quê. Diversas boas ações espalhando, assim. Mas nunca contou pra ninguém. Sempre foi muito exemplo, assim, sabe? E um cara que na época não tinha nenhuma tecnologia. Ele adorava tecnologia. Então apareceu uma vez com um negocinho de descascar laranja, que ficava o negócio. Sempre TV nova. Aí uma vez comprou um carro que vinha com aquele carrossel de CD. Sim. E aí falou, vamos dar uma volta, vou pôr uma música clássica. Aí levava a gente para ver coisas muito boas, assim, tipo, música latino-americana, discutia coisas comigo que normalmente não se discute com uma criança. Tipo, a gente ia para a fazenda e ele falava, o que você acha desse gado? O que você faria? Meu pai ouvia filho, como poucas pessoas fazem. Meu pai nunca me subestimou, por exemplo, de falar assim, criança, ouvia. E aí... eu fazia um monte de coisa que minha mãe não gostava. Então, meu pai foi comprar um carro e falou assim, que carro você acha? Eu falei, Brasília verde. Verde musgo. Por quê? Porque a Brasília tinha um negócio atrás... Eu fico imaginando a Julianinha, assim, Brasília verde musgo. Porque tinha um negócio atrás que dava para deitar. E eu planejei com meu irmão. A gente ia deitado na estrada. Porque a gente dividia o mesmo banco. E a Brasília tinha um espaço para cada um. Aí construiu uma casa. Meu pai falou, vamos escolher a fechadura. Eu escolhi, sim, uma fechadura das Arábias, toda assim. Minha mãe falou, pode tirar, não vai ficar. Mandou tirar. Aí depois, meu pai, vamos lá pensar como é que a gente vai pôr o azulejo na lavanderia. Eu falei, põe tudo intercalado. Nossa, ele envolvia vocês nas decisões. Sim, mesmo. Aí pôs tudo intercalado. E daí minha mãe chegou e falou, não acredito. Aí não dava para tirar, tá lá até hoje. Aí o tanque, vamos escolher o tanque. Escolhi o tanque, minha mãe, pode tirar esse tanque, não combina. Então, Sua mãe ia atrás. Minha mãe ia atrás. Limpando o que vocês iam fazendo. Era só as loucuras. E outras coisas, assim, meu pai comprou uma chácara uma vez, era areia e pé de gabiroba, que eu acho que aqui ninguém conhece, mas é uma bolinha assim, verdinha aqui, como se fosse uma jabuticaba verde com outro gosto. E aí, meu pai falou assim, comprei uma chácara que tem um galinheiro, tem uma casa, tem um bosque, tem uma churrasqueira, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, fomos conhecer a chácara. Quando a gente chegou lá, era areia. E um ano depois tinha churrasqueira,
casa, Que da hora. galinheiro. Ele já tava falando como que ia ficar. Tinham as marcações, Sim, mas ele sabia o que ia ser. E eu acho que hoje eu faço um pouco isso, sabe? Eu falo assim pro meu marido, Felipe, também, né? sim. Eu- Felipão, gente boa. Eu falo, não, Felipe, isso aqui, não sei o quê, isso aqui, não sei o que lá. E a gente meio que sonha junto, sabe? Sim. Então eu tenho muito disso, assim, deles. Você herdou isso. E minha mãe sempre me acobertando as coisas erradas que eu fazia. Quer dizer, não erradas, mas meu pai não deixava. É. Então, eu queria ir de bicicleta de uma cidade para outra. Meu pai não deixava. Minha mãe bancou. Aí Vai lá. fui. Aí ela falou, nossa, meu coração ficou na boca. E não tinha celular, né, para Sim. ligar e tal. Pra saber como que tá. Aí quis morar fora. Tinha 16 anos, assim, fazer faculdade. Minha mãe bancou. Aí quis fazer plástica. Meu pai não deixava. Minha mãe bancou. Então, minha mãe sempre quebrando paradigmas. Meu pai sempre no paradigma. É. Mas ela tinha poder sobre o seu pai. Seu pai escutava a tua mãe? Escutava. Acho que eles construíram tudo meio junto, sabe? Assim, eu sempre vi meio discutindo a coisa da casa, assim, Poxa, que legal. sempre. Porque, querendo ou muito não, perto. é uma época que normalmente existia muito machismo, né? Do homem decidir na casa. Mas era machista. Minha mãe não podia comprar nada. Minha mãe comprou uma vez uma nectarina, ele se sentiu ofendido, porque parecia que ele não podia sustentar a casa. Nossa, cara, que loucura. Era muito. Meu pai era um cara machista, assim, se for olhar. Da época, Engraçado, né? Porque se você for ver, assim, como era, sei lá, comigo, de andar a cavalo, de resolver as coisas junto com ele, era zero machista. Sim. Mas quando eu falei que era fazer uma tatuagem, que eu queria fazer uma tatuagem e tal, ele falou, imagina você, uma mulher com uma tatuagem, como é que vai ser? E aí, uma vez também, assim, com o seu marido, como é que vai ser? Então, a gente trocava muita ideia. Eu acho que hoje ele não seria. Sim, ele já. O Acho que ele mundo acompanhava teria, o seu tempo. Ele era um cara à frente do seu tempo, mas eu acho que hoje ele não seria. Legal, bacana. E Ju, quando ele faltou, como que foi para os negócios da família? Você, teus irmãos. Você tem quantos irmãos mesmo? Um irmão. Então você, teu irmão, tua mãe, ficando com tudo aquilo que ele deixou para vocês, vários negócios, muitos negócios em andamento, né? Porque estava rodando. O seu pai era um cara muito ativo, trocentas coisas acontecendo ao mesmo tempo e do nada ele falta. Como que foi isso aí para vocês? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para quem estiver ouvindo, para pensar que você morre. Meu pai, quando montou o negócio e tal, achou que ele não ia morrer. E ele tinha um sócio, e o sócio era bem mais velho e tal, e ele achou que ele não ia morrer antes. E ele morreu antes. E aí foi bem difícil para nossa família, porque no dia que meu pai morreu, eles foram pedir chave de cofre, como se a gente fosse lá mexer em cofre. Não foi muito legal, sabe? Assim, nesse momento de dividir coisas. Meu irmão era menor, aí teve uma coisa judicial. Aí tinha uma pessoa da família que estava lá, que também não ajudou muito. A morte é uma coisa que só sabe quem vive, a família que está morrendo. Assim. Então, e aí, assim, a gente morre. E a gente tem que pensar o que acontece quando a gente morre, quando a gente tem filho. Meu pai pensou, mas ele não pensou que ele ia morrer tão cedo. Tão cedo. Quem é que imagina que morre com 40 anos? Foi do nada, Ju? Foi. Meu pai não cuidava muito da saúde, né? Assim, comia, bebia e tal. E aí era um cara que tinha sobrepeso. E aí ele teve uma parada cardíaca lá, teve um infarto, E do nada, assim, caiu e morreu. Caraca, bicho. Fulminante, morreu. E a gente chegou e foi um negócio super impactante. Mas eu aprendi muitas coisas nesse momento. Tinha um amigo meu no dia que falou assim pra mim, seu pai morreu, mas a minha namorada largou de mim. E daí eu pensei assim, realmente, pra ele é muito mais sério a namorada dele largar dele do que meu pai morrer. Exato. Então isso é uma coisa que eu sempre tento fazer, sempre tento aprender. Olhar ao lado do outro, que os com problemas todas são as grandes. situações que eu vivo. Enfim, aí meu pai morreu, minha mãe segurou bem a onda, assim, minha mãe manteve os bens que a gente tinha, até hoje, por sinal. Manteve tudo muito bem. Minha mãe sabia o que fazer, ela coordenou ali. E eu falei, bom, agora eu vou para a empresa do meu pai, parei minha faculdade e vou entender, vou ajudar minha mãe a resolver isso. E aí fiquei 6 meses ali entendendo o que era. Eu tinha 18 anos. Fiquei entendendo o que era. Eu sabia o que meu pai tinha, que meu pai sempre comentou, contou. Então, eu sabia muita coisa ali do meu pai. Tava antenado. Sabia muita coisa. E aí, contou e tal, e eu fui para a empresa.
E comecei ali. E aí não foi fácil, porque as pessoas não eram muito tão gentis quanto eu imaginei que elas fossem ser. Não eram. Pelo E ainda contrário. uma menina de 18 anos. Pelo contrário, assim, o filho do sócio do meu pai não era um cara gentil. Também veio, assim, e não era um cara muito gentil. Fez coisas bem chatas, por sinal. E aí minha mãe lá, e tentando resolver coisas e tudo. E aí a gente tinha... Meu pai, nessa sociedade, tinha uma fazenda. E aí eu fui cuidar da fazenda. Tirei carta. Meu pai morreu no dia do meu exame da autoescola. Caraca. Bem no dia, assim. Aí eu cancelei e aí falei, não, na próxima quarta-feira eu vou fazer. Porque eu também não sou de me abater, assim, do nada. E aí fui fazer. E aí eu lembro que eu dei uma derrapada numa rampa. E daí falei pro cara, olha, você desculpa, é que meu pai morreu semana passada, assim, eu não tô muito atenta. Ele falou, não, pode ir. E aí passei. O cara foi gente boa. Foi gente boa. E aí, bom, comecei a dirigir na estrada. Não dirigia, porque meu pai não deixava dirigir antes dos 18 anos. Caraca. Então, meu pai nunca falou, pega o carro aí e vai aprender. Não deixava. Era quando tirasse carta. E aí, eu fui dirigindo, aí fui pra fazenda e tal. E eu lembro que eu tinha que resolver. Minha mãe falou, quer cuidar da fazenda? Então, vai cuidar. Não vou colocar R$1 aí nunca. Então, daqui pra frente é você. E não fale comigo. Te vira. Se vira. E daí tinha um monte de sal, porque gado, pra quem não sabe, lambe sal. Lambe sal. E aí tinha um monte de sal. Eu falei, não, vou vender um negócio aqui, comprar ali. E aí fui, me virei. Entendia de fazenda, não? Meu pai me levava. Então você já tinha uma noção. Sabia. Não, isso aí eu sabia e tal. E o rapaz que trabalhava lá, que é quem trabalha até hoje, já estava com a gente há muito tempo. Trabalha até hoje? É, até hoje. Que legal. Já estava com a gente há muito tempo. Então, também me ajudou muito e eu tenho amigos. Então, a minha vida inteira, eu sempre tive amigos. As pessoas falam, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falo, porque eu tenho amigos. E as pessoas sempre estão do meu lado. Então, eu tive amigos que sempre estiveram do meu lado. Em todos os momentos. E daí, meu pai tinha me explicado e tal. Então, eu comecei a cuidar da fazenda e tal. E o primeiro comprador que chegou e falou assim, cadê seu pai? Eu falei, meu pai morreu. Ele falou assim, eu não compro gado de mulher. Nossa. Aí eu falei, tudo bem, então vou vender para outra pessoa. E ok. E vendi para outra pessoa, e a vida seguiu, e não sei o que e tal. Faz uns 7 anos, ele foi lá na fazenda. Esse cara? Ele é meu vizinho. Foi lá com um saquinho de jabuticaba e falou assim, oi, Juliana, você não pode ler... Até já contei para a Raíssa essa história. Você não pode ler esse contrato para mim? Queria a sua opinião. Eu falei, nossa, seu fulano, eu não era digna do seu dinheiro, agora eu tenho que decidir sua vida. O senhor lembra que o senhor falou para mim aquilo? Ele falou, lembra, e eu vim pedir desculpa. Caraca, e ele lembra também. Eu Por isso que ele trouxe o saco de jabuticaba. Não, é porque eu gosto de jabuticaba. Então, assim, e aí eu comecei a cuidar e fui aprendendo, porque é diferente você ter seu pai ali, né? Fui aprendendo e olhando e tal. Aí a gente tinha dividido com o vizinho um encanamento, e eu comprei, e aí foi. Hoje a fazenda é bem moderna, tem um gado maravilhoso, Tá sou bem Hoje, orgulhosa. né? E Ju, saindo um pouco dessa parte da infância e agora entrando na tua parte adulta, na tua área adulta. Você trabalha com saneamento básico, e aí eu quero que você explique um pouco do teu universo, porque é saneamento básico, mas você entra numa parte mais social. Conta um pouco da tua vida hoje. Precisando lidar com negócio, você tem a fazenda ainda, que não deixa de ser uma empresa, junto com a empresa de hoje, que você é uma pessoa que trabalha muito, sempre está em reunião, tem uma agenda extremamente conturbada, né? Conturbada no sentido de difícil. Cheia, né? De difícil. Como que é a tua vida hoje? Em termos de profissionais, negócios. Assim. Assim, eu acho que eu sou muito feliz, assim, do meu trabalho. Trabalho muito. É perceptível. Trabalho muito, mas nem sinto que trabalho muito. Você faz porque você ama, né? E também porque eu arrumei maneiras de me aliviar, sabe? Durante os períodos. Então, 6:30 da tarde, eu tô insuportável. Ninguém me Você aguenta. começa a que hora, Juliana? A vida ou o trabalho? O trabalho. 7:30. 7:15. Só que 7:15 já é tarde pra você, que você acordou cedo pra Acordei, 5:30. Você faz seu yoga? Treino. E aí, faço minhas coisas também, assim, olho pra casa, cuido do cachorro. O dia que eu fui dormir na tua casa, eu e a Raíssa acordamos, morrendo de sono, chegamos, a Ju já tava 2 horas fazendo yoga, e lá toda ativa, vendo, nossa, essa mulher aqui, meu, ela é ligada nos 480. Não, todo dia eu treino, todo dia. Final de semana eu treino 2 horas, mais ou menos. Caraca, que da hora.
E aí, enfim, aí eu trabalho hoje com a minha equipe e o que é muito legal é que eu amo. A gente é muito próximo, assim, os coordenadores da empresa, gerente e tal. E eu amo eles, mas amo, assim, num nível de amor que é quase amor de mãe. Porque eu não tenho filho, nunca quis ter filho, né? Eu vejo eles, assim, eu fico tão feliz quando eles estão comprando o apartamento deles e se libertando. E é uma delícia mesmo, nossa. Se libertando de amarras que a vida colocou e sendo livre, fazendo o que eles querem. E, enfim, assim, eu tenho orgulho deles, eu falo com amor, assim. Então, a minha equipe eu amo, amo. Não é eu amo assim, amo. Sim, eu sim, sim. amo muito. E tenho Eu lembro que eu fui num... Você foi ser conselheiro de um prêmio. Exato. E, cara, você dando o recado final, chorando, e o pessoal te abraçando. Eu choro. É muito legal. Eu choro. E aí, então, isso é uma característica, né? Trabalho com quem eu gosto. Trabalho em projetos que eu adoro. Porque, não é porque eu recuso, porque eu não tenho nem essa pretensão, assim. Sim. A gente precisa de trabalho, né? Então, eu trabalho com o que a vida me traz. Mas eu acho que eu tenho sorte de vir projetos que são muito legais sempre. Acho que eu tenho pessoas legais ali, né? Com clientes que eu gosto também. Então, é bem legal, sabe? É trabalho, é muito trabalho. Eu sou super centralizadora, perfeccionista, chatérrima. E aí, assim, é muito difícil ter alguém ligado direto a mim. Porque eu sou muito chata, eu não tenho muito tempo, eu sou muito perfeccionista. Então, a pessoa fica meio ofendida às vezes, porque eu falo, pô, mas essa palavra tá escrita errado. Não, crase, não sabe botar crase. Eu fico na chatice. Essa cara. Eu adoro layout, aí eu falo, mas quem que colocou esse negócio dessa cor? Bate o sol, não funciona, não sei o que lá. Então, eu sou detalhista, assim, ao máximo, insuportavelmente detalhista. E como você gerencia uma empresa com tanta gente desse jeito? Você coloca pessoas para blindarem você com a equipe de ponta, assim? Como que é? É assim, sou eu e Renata. Renata é meu braço direito e esquerdo. Aí tem o Wesley, que cuida do financeiro. Aí tem a Diane, que cuida do RH. Então, esses ficam comigo. São as pessoas que você fala com poucas pessoas. Para trabalhar comigo direto, tem que ser bem autônomo. Não pode depender de mim, porque eu não consigo... Ficar dando instrução. Faz isso, faz aquilo. A pessoa tem que ir. E ela tem toda a liberdade para ir. Aí eu dou uma puxadinha, aí a pessoa vai e tal. E aí, a equipe fica ali e, às vezes, as pessoas vão subindo. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho diretamente comigo, eu me meto em tudo. Porque eu tenho reunião de todos os projetos toda semana. Então, eu olho todos os projetos toda semana. Porque os clientes falam muito comigo. Porque eu vou ficando amiga dos clientes. Sim. Então, eu encontro eles me ligam e falam, tal coisa, Nana. E eu falo que eu tenho que saber. Então, eu tenho que saber. E não deixa de ser importante, você acaba sendo uma antena. Que ouve o mercado, ouve teu cliente, sabe muitas vezes o que está acontecendo dentro da sua empresa através da percepção do cliente. Eu sei o que está acontecendo nos projetos pelas equipes, porque eu tenho reunião, a gente usa metodologias ágeis e tal, então eu tenho reunião com eles ali toda semana sobre os projetos. Por outro lado, eu também falo com os clientes, porque eu também tenho reunião com os clientes toda semana sobre o projeto. Para apresentar. E eu acompanho muito. Então, é assim, chegou um projeto novo, eu que falo com o cliente, eu brifo, eu entendo o que ele precisa e tal. Aí eu desenho a proposta, normalmente junto com a Renata, com a Carol e tal. Agora a gente está trazendo mais gente para olhar isso. Aí desenho e tal, valido com o cliente, valido sem preço. Porque o que acontece? Quando você manda uma proposta com preço, o que a pessoa faz? Puf, olha o preço. Então, eu valido sem preço, porque eu quero que o cliente tenha o sonho dele comigo. O que ele quer, eu quero que tenha ali, que seja atendido ali. Aí validou sem preço? É isso que você quer? Esse é seu sonho? Você valida escopo primeiro. É isso que eu quero. Esse é meu escopo principal. Então, vai o preço. Daí a pessoa fala, beleza. Ou então, não, tá muito. Aí eu falo, então agora vamos trabalhar a proposta para chegar no preço. Sem perder o coração da... Sem perder aquilo que é importante. Sim. Porque eu não quero atender as pessoas pelo valor. Porque eu nunca olhei para isso. Quando eu trabalhava em empresa e tal, nem era da DIP, eu nunca olhei para isso. Eu nunca pensei quanto eu ia ganhar, eu nunca negociei isso tanto assim. Às vezes a Renata briga comigo porque ela fala, pô, você está fazendo umas coisas de graça, não sei o que lá. Porque eu falo, para o projeto ficar legal, dane-se, eu pago esse negócio, vamos fazer, eu quero que aconteça, nananã. Daí ela, ai, meu Deus. Aí eu apareço e falo, vou fazer não sei o quê. E você mandou a proposta? É grátis. Não estou acreditando. E eu faço. Você é apaixonada pelo job, pelo trabalho. Né?
E aí, então, é meio que esse é o dia a dia. Aí eu vejo a proposta e tal, aí vai para um coordenador, e aí a Renata assume e vai para um A coordenador. Renata, ela faz o que mesmo? Gerente de projetos. Gerente de projetos. E aí vai para um coordenador que está junto com ela. Esse coordenador toca, por exemplo, relatórios, análises e tal. Quando o relatório ficar pronto, eu olho. Numa reunião junto com eles. Relatório de campo, Relatórios de diagnóstico social, ambiental, ou relatório de análise de resultado dos projetos. Vou dar só um pause. Explica o que a DIP faz. Ah, tá bom. Aí eu já volto nesse ponto. Tá bom. Que a DIP ela entra em que ponto assim do projeto? Que tipo de projeto? Qual é o tipo de cliente? No geral, assim. A DIP trabalha com saneamento, saúde, educação, energia e é basicamente isso, assim. E algumas coisas. Hoje a gente tem uma empresa de jogos de tabuleiro junto com a Devir, que é uma empresa super legal para mudar a educação nas escolas. Tem agora uma empresa de ESG que está trabalhando com crédito de carbono junto com pessoas bem legais, assim, legal. Que trabalham com isso. Então, vai caminhando. Vai virando uma teia. Né? Mas a DIP, que é o negócio principal por enquanto, ainda, né, ali, ela trabalha com 4 áreas específicas, né? Então, ela trabalha com relacionamento com clientes, com projetos para melhorar, para aumentar a satisfação dos clientes. E aí, inúmeros tipos de projeto, mas o objetivo é sair daqui e chegar no meu objetivo futuro de cliente. Em todas as empresas? Qualquer empresa. Qualquer empresa que quiser contratar uma consultoria da DIP para ajudar nisso? Qualquer empresa. Legal. Metodologias nossas, diversas, tal, e tem vários cases, é bem legal. Boa. Aí a gente trabalha com entrada em áreas de altíssima vulnerabilidade e altíssima periculosidade. Esse é o trabalho mais legal que eu acho. Não, para quem não sabe, o sonho dele é ir comigo. Nossa, eu falo, Juliana, a nossa amizade nunca vai se concretizar enquanto você não me levar nesse... É o sonho dele. Meu, e aí, muito o que a gente legal, faz nisso? A gente entra em áreas muito vulneráveis e de risco, às vezes nem tão de risco também e tal, e a gente entra para levar saneamento, energia, educação, saúde, muitas vezes. E a gente tenta fazer isso com um olhar um pouco feminino da história. E eu digo olhar feminino porque é um olhar um pouco maternal, sabe? De você pensar assim, o que eu poderia fazer por essas pessoas? Como é que a gente poderia fazer diferente do que é feito hoje? Então, hoje, dentro desse escopo, eu falo, a gente trabalha com parte de financiamentos ou com dinheiro, com diversos tipos de dinheiro ali, né? Porque uma parte da obra ele precisa ser dedicado a projetos socioambientais. E aí eu extraio o máximo desse dinheiro. Então, e não é porque é uma área vulnerável também que a gente faz qualquer coisa. Então, assim, tem um jogo, é o melhor jogo. Tem um evento, é o melhor evento. Tem um café, é o melhor café. Sim. Tem uma camiseta, é a melhor camiseta. Esses dias foram me perguntar, a gente queria dar cobertor. Eu falei, não, cobertor todo mundo ganha. Você tem que dar blusa de frio, daquela fofinha, que ninguém tem, que é cara. Então, sempre eu estou tentando ali extrair o máximo disso. E é uma área bem sensível, assim, porque tem muita preocupação em tudo isso, né? Tem riscos diversos. Eu vou entrar um pouquinho nisso aí. O que você não puder falar, você não fala. Não, tá? Posso falar. Mas, basicamente, uma empresa contrata... talvez o governo ou uma empresa contrata um consórcio para fazer uma obra de saneamento básico numa comunidade. Tá. Putz, precisa colocar banheiro lá para eles, precisa encanar, precisa fazer um monte de coisa. Só que, pensa, eu sou uma empresa de construção civil, eu tenho trator e peão de obra. Se eu chegar lá, vai dar mó treta, porque vai ter casa que está passando em cima do córrego, vai ter casa de pau a pique em cima do esgoto, coisas que a gente vê em comunidade. Então, eles não podem simplesmente sair quebrando tudo e chegando do nada com os caminhões. Até porque, muitas vezes, tem uma criminalidade envolvida no ambiente, que manda naquele ambiente, inclusive. Aí entra a DIP. A DIP é o seguinte, você vai ter que costurar essa política interna, desde com os moradores. Você trata a desapropriação? Não muito. Não muito. Já fiz. Na Argentina já fiz. Porque, você tem que... Às vezes o barraco que a pessoa construiu está em cima de um... Isso sim. Às vezes tem... Que precisa tirar ela, realocar, e aí tem que conversar com a família, e normalmente... Às vezes tem um acidente na obra.
Nossa. que a gente faz a E mediação. tudo isso, meu Deus do céu, deve ser um caos. A gente às vezes participa dos consórcios, muitas vezes participa dos consórcios, mas muitas vezes a gente trabalha para a obra mesmo. Então, a gente atende cliente, tem todo um projeto de comunicação, atendimento para dar suporte para a obra, e a gente faz essas entradas nas áreas. E aí tem muitas histórias legais. Trocentas negociações. Não, antes de começar a obra, você entra já. Não, tem que ser antes. Tem que ser antes. Porque a obra vai sair, entendeu? Assim, a obra vai sair. Eu sempre digo assim, a obra vai entrar assim, a gente vai funcionar. Mas qual que é a diferença? A gente constrói o futuro juntos. Porque o maior problema que tem é colocar dinheiro várias vezes na mesma infraestrutura. Isso acontece muito. Então, vai lá, faz uma obra. Fez a obra, beleza. Mas aí a população não viu o valor naquela obra. Exato. E aí vai lá e faz um monte de gato. Aí bota dinheiro de novo. É o que acontece. Tem uma coisa importante, que é a universalização, tem saúde relacionada a tudo isso. Daí vai lá, bota dinheiro de novo. Então, o que a gente faz normalmente? A gente trabalha junto com a população para ela entender o que é a importância daquela obra e valorizar aquela obra. E aí ela começa a cuidar daquilo que ela acaba recebendo, assim como todo cidadão, né? Sim. E o objetivo é fazer com que as pessoas entendam a importância que tem todos esses serviços e entendam como é o bom uso desses serviços também, sob vários pontos de vista. Então, a gente sempre tem um olhar que não é porque é a empresa que me contratou que eu vou lá com o olhar da empresa. O meu olhar é da empresa, do morador. Então, eu sempre digo, para tudo tem 3 terços. Sim. 1 terço meu, 1 terço do outro e 1 terço do ambiente que a gente convive. O que a gente tenta fazer é transformar tudo isso em coisas que são prazerosas e produtivas. Mas quando fecha uma obra, aí a DIP se envolve. A gente vai entrar naquela comunidade e vai fazer uma obra de saneamento. Legal, ótimo. E aí? Como começa? Você olha para a comunidade. Como começa isso? Quem que entra? Quem que vai conversar? Quem que vai informar? Quem que vai negociar? Como que funciona tudo isso? No começo eu ia, mas hoje já tenho super experts, que são os meus coordenadores de campo, que são massa, assim, bala demais. Pega e entra. Não. Aí... Só fala o que pode, tá? Não, posso falar... Eu vou perguntar. Posso falar qualquer coisa. Não tem segredo disso, todo mundo sabe. Daí, vai lá e conversa. Então, pergunta, quem que é o líder aqui e tal. Uma vez, eu fui sozinha. Tem muitas histórias disso. Uma vez, eu fui sozinha numa comunidade no Rio. E aí, cheguei, precisava falar com o líder comunitário. Eu desci do carro e aí falei... Oi, quem que é a liderança comunitária aqui? Não sei o quê. E todo mundo, não sei, não sei. Quando eu não sei... Já era. Aí, me falaram assim... E a Ju, quanto você tem de altura, Ju? 1,50. Eu falo que para os não íntimos, 1,56. 1,56. Não, 1,54. Aí a Ju entrando na comunidade assim, quem é o líder aqui? E ela é invocada, né, Não, aí fui perguntando de boa, assim. Aí todo mundo, não sei. Eu falei, ixi. Tava escrito assim, faixa de Gaza, no muro. Faixa de Gaza. Falei, não vou nem perguntar por que isso aqui tá escrito isso. Daí tô lá, me falaram assim, é um cara grandão e um outro menorzinho num Civic preto. Falei, beleza, vou procurar eles. Aí eu comecei, porque eu tô sempre olhando, assim, né? Meu marido acho que menos, mas eu tô olhando. Porque também eu entro, eu nem percebo muito. Mas eu percebi que começaram a fechar umas saídas, assim, por onde o carro tinha entrado. E aí, de repente, vem um Civic preto. Falei, é ele. Aí fui lá, falei, oi, tudo bem? Eu tô querendo falar com o líder comunitário aqui e tal. Daí ele falou assim... Você estava sozinha, Juliana? Não estava. Tava com um cara da empresa. Aí ele falou assim, o que você precisar... Eu falei, não, o que a gente queria fazer isso aqui. Ele falou assim, o que você precisar, você fala com o Chico ou com o Mineiro. Falei, muito obrigada. Aí desci do carro, fui lá, apertei a mão do cara. Falei, muito obrigada, era isso que eu precisava mesmo e tal. Aí entrei no carro, o cara falou assim, quem que é Chico e quem que é Mineiro? Falei... É tipo Sandy Júnior, você não sabe quem é quem, não importa quem é. Você descobriu mais uma informação. Não importa eu perguntar quem é mineiro, quem é Chico, eu quero saber quem é. Aí depois, beleza, passou e tal. Aí uma vez, a gente trabalhando numa área e tal, tinha uma coisa meio pesada, assim, de que ninguém queria que acontecesse ali, né, a obra. Porque, enfim, tem muitas coisas que acontecem numa área como essa. E aí eu falei, eu preciso de algum jeito fazer essa obra acontecer aqui. E o cara falava assim, não, mas eu tenho muita experiência, eu já sei o que eu estou fazendo aqui. Porque se você não colocar CEP... O que tinha a ver CEP comigo? Mas a gente ia nomear as ruas. Se você não colocar CEP, você não vai entrar. Porque eu já fiz várias vezes. Eu falei, então vamos fazer uma reunião comunitária.
Aí fizemos uma reunião e tal, eu falei, como eu não sei colocar CEP, eu queria que o senhor me levasse numa área que o senhor colocou o CEP para eu aprender. Isso, quem é essa pessoa? É líder comunitário. Era um líder comunitário. E aí ele falou assim, mas é que eu não tenho área que eu fiz. E aí pronto, desmistifiquei o cara, porque ele estava falando ali que ele sabia e tal. Eu falei, então vamos aprender junto a fazer o CEP. E a gente faz junto aqui. E aí começamos a fazer e tal. Aí, bom, aí ficou meu amigo, aí colocamos o nome na rua. Eu falei, ó, você põe o nome na rua, mas não põe nome de quem tá vivo, porque é uma homenagem e tal, né? Também você nunca sabe o que vai acontecer. Beleza, aí chegou ele com o mapa lá, eu falei assim, e aí? Tudo ok, né? Tá tudo aqui, todo mundo que tá... Tem alguém vivo aqui, né? Porque estamos botando nome, né? Tem que saber quem é. Daí ele falou assim, menina, que eu saiba não, mas se tiver a gente também já resolve. Eu falei, não, tá ótimo do jeito que tá esse nome aqui, todo mundo tá... Aprovadíssimo. Beleza. E aí, muitas coisas. A Dona Maria tá viva, mas eu vou lá rapidinho. Eu resolvo. Falei, não, tá ótimo, deixa assim. Então, muitas coisas vão acontecendo. Assim, olha, trabalhar em áreas de baixa renda é muito interessante, porque você aprende muito, tem muitas coisas legais, sabe? Assim, de você trazer as pessoas para perto, de você aprender com as pessoas. Na pandemia, a gente não parou nenhum dia. Nenhum dia. A pandemia chegou, nós conversamos, nossa equipe, falamos, ó, a gente tem um compromisso gigantesco de ajudar as pessoas a saírem dessa situação, né? Porque o saneamento é tão importante para a história da pandemia. Então, vamos continuar. Aí a gente reviu todos os projetos, reinventou tudo que estava previsto, reviu o orçamento, não sei o que e tal. Não paramos nenhum dia. E aí fomos para a rua, né? E trabalhar e tal. Mais a equipe do que eu, porque eu fiquei presa no interior, porque eu tinha viajado e tal. Fiquei 40 dias aí, não tinha carro, um caos. Mas não paramos, que eu digo, porque eu fiquei acompanhando. E depois eu vim, depois de 6 meses vim. E aí fui acompanhar, falar com criança e tal, porque tem a história do livro que a gente leva e tal. E aí a gente vê, e tem uma coisa muito interessante, né? Todo mundo... eu um dia cheguei e falei, pô, mas tá sem máscara? Eu falei, tem que botar máscara. E aí a pessoa falou assim pra mim, isso que tá acontecendo hoje é o que a gente passa todos os dias. Caraca. Não ter vaga no hospital, não ter remédio, a gente tá numa situação de risco, o risco o tempo inteiro é a nossa vida. Nossa. O que vai mudar pra mim? Cara, né? Que loucura. Então, o tempo todo, assim, é uma questão de você repensar as coisas e olhar. E para mim é sempre muito diferente, né? Faz 20 dias a gente foi fazer um trabalho num abrigo de mulheres que sofreram violência. Como não te contei, a Raíssa ajudou lá com os absorventes. E recolheu um monte de absorvente lá na empresa de vocês. Não te contei depois. E aí a gente foi fazer esse trabalho no abrigo e eu cheguei, ó, eu vejo muita coisa pela vida. Já vi coisa pesada, assim, né? Aí cheguei... Não sei se eu te falei disso. Aí cheguei e falei, oi, bom dia, nananã. E as mulheres, bom dia. Falei, putz, o que eu vou fazer aqui para eu dar uma levantada? E aí tinha programado... São pessoas que sofreram ou sofrem? Sofreram. É um abrigo da prefeitura, por sinal, muito bem administrado, que sofreram violência doméstica, ou na rua, assim, que apanharam. Mulheres e mulheres trans que apanharam, né, ali. E enfim, e outras coisas também. Foram abusadas, tal, várias coisas. E aí, eu tinha programado com a equipe uma dinâmica, um café da manhã, e aí tem os filhos, a gente programou de fazer uma coisa com os filhos e tal. E daí, cheguei, aquele oi, assim, falei, não vai dar para fazer o que eu planejei. Aquele clima pesado. Não vai dar, falei, não vai dar, porque não vai rolar. A assistente social me chamou, falou, ó, isso que você está pensando, não sei. Falei, bom, vou fazer outra coisa, então vou improvisar. E aí, eu só perguntei para elas o seguinte, falei, me fala seu nome e me fala aquilo que você faz muito bem. E aí eu saí de lá, a assistente social me chamou e falou assim, muito obrigada, porque reforçar o que elas fazem bem é o que ninguém nunca fez. Então, foi muito legal. E daí, quando a gente saiu, elas estavam felizes, assim, e falaram, vamos fazer um dia da beleza. Que mudar a energia de focar na... Não, vamos fazer um dia da beleza. Eu já falei que minha fisioterapeuta lá, não, eu vou lá. Falei que meu cabeleireiro, não, eu vou lá. E eu falei, vamos voltar. E eu, né, da bagunça, a Renata botando as caixinhas ali e tal, do bolinho, eu já abri caixinha, não é para abrir, não, já vamos abrir, vamos distribuir. Aí, acabei de falar, falei, e vamos comer? E ela, não pode fazer isso assim, não pode. Aí as crianças, gente, vamos comer. Não. Tipo, sai daqui agora. Sim. Mas eu gosto muito. Que da hora. Isso é
E pior que a gente já participou de um trabalho que a gente foi na cidade interior, não lembro. Também com mulheres trans e, cara, é pesadíssimo. Eu falei que é um quebra-cabeça de dores, sabe? É pesadíssimo. E que a gente não tem ideia. É abuso, é HIV, é tanta coisa que quando a gente vê as pessoas, e é isso eu sempre falo assim, a gente vê as pessoas na rua, a gente julga. A gente não deveria fazer isso. Sim. Porque se todo mundo nascesse na pele daquela pessoa, daquele jeito, naquela situação, aí você poderia dizer que você faria diferente. Sim. Mas você não tem o direito de falar que você vai fazer diferente. Foi uma aula. Se você não nasceu ali, naquele local, naquela situação, naquela família, daquele jeito. A gente chegou, sentou fizeram uma roda e nós ficamos lá, né? Até participamos, né? Quando chegou a nossa hora, a gente falou um pouco, mas assim, putz, não tinha nem que falar. Porque, quando começam as histórias assim, nossa, meu Deus do céu. E são coisas muito simples, assim, por exemplo, né? Elas falaram, obrigada de trazer coisas novas, porque a gente ganha muita coisa usada. E a gente levou coisas novas. Ai, nossa, uma falou, eu não tenho outro vestido. É esse que eu tenho. Então, são tantas histórias, né? Assim, em viagem, eu também viajo para lugares complexos. E aí a gente aprende tanto nas viagens e tal. Mas, terminando a DIP, né? Então, a gente faz isso de projetos socioambientais e tal. A gente trabalha com gestão de mudança. Então, por exemplo, vai implantar um software numa empresa gigante que vai mudar a rotina e tal. A gente trabalha mapeando processos, procedimentos, implantando, mudando cultura e tudo. E em algumas preparações de equipes, tipo de lideranças e tal, com alguns temas específicos. Hoje nem é tanto o nosso core, o treinamento em si, mas muito mais a mudança que ele prevê. No geral, pessoas. No geral, pessoas. E por mais que seja um processo, mas... No geral, mudança de comportamento. Sim. Usando metodologias tipo economia comportamental, metodologias que acabam ajudando nisso. Então, você falou como começa? Estuda o comportamento, a gente estuda o perfil das lideranças, constrói personas e tal, e aí desenha o que vai ser feito, pensando em mobilizar, né, aquele público, quando tem projeto em atuar na questão socioambiental, em comunicação e quando tem algum projeto desse em geração de renda. Inclusive geração de renda. Porque não adianta você levar a obra, levar a infraestrutura e não ensinar as pessoas o mundo que está pela frente delas, né? Tudo que elas têm de possibilidades e tudo. Porque pessoas de comunidade são muito boas e muito competentes. Hoje, se a gente for ver na DIP, 100% das pessoas que estão lá vieram com a gente junto com os projetos, porque a gente contrata dentro da comunidade, as pessoas vão crescendo dentro da empresa. Então, é meio que uma empresa escola. E quando você entra lá na comunidade para fazer uma obra, já tem mão de obra lá disponível, porque são pessoas que estão precisando de um emprego, uma oportunidade. Você já recruta lá dentro mesmo. A gente quando a gente vai para outros estados, a gente na DIP tem algumas regras, né? Quando a gente faz entrevista, a primeira coisa da entrevista não é ouvir o candidato. É assim, aqui a gente não tem preconceito, aqui é tudo diverso mesmo. A gente não suporta a fofoca. A gente bota na mesa que a gente é assim. Você quer trabalhar aqui? Aqui é na humildade. Então, assim, desde cair um papel, você vai catar, até falou com o presidente, você vai fazer. É isso. E aí, é isso que eu quero, beleza. Então, agora, vamos cultura, você já começa na cultura. Porque é uma coisa muito importante pra gente. É a única coisa que a gente não abre mão. A gente faz qualquer projeto e tal, mas abrir mão de quem a gente é, do que a gente faz, de como a gente faz, do que eu acredito e tal, isso não. Isso é muito importante. E aí, enfim, aí a gente faz esses diagnósticos e tal e começa a trabalhar. Contratar as pessoas localmente é uma das nossas regras. Então, a gente vai para cidades, por exemplo, vai começar um projeto num estado que a gente nunca teve. Aí vão duas pessoas, normalmente vai Evelise e Everton, que são duas pessoas da minha total confiança, que são coordenadores de campo e tal. E aí vão e contratam pessoas localmente. Sempre. A gente não manda um monte de gente daqui, porque se a gente vai trabalhar numa comunidade com um monte de gente de fora, não tem respeito. Exato. E também está fora daquilo que a gente acredita. Do contexto. Perde o contexto. Do que a gente acredita também, porque eu quero construir coisas e ajudar essas pessoas e tal a descobrirem quem elas são. Não é ajudar
paternalisticamente, mas Sim. descobrir quem elas são e o potencial que elas têm. Potencializá-las. Porque porque uma pessoa de comunidade sabe resolver problema, que é o que muita gente não sabe. Não sabe. Então, a gente tem gente lá que tem as manhas. Desenrola, tem sabe? As manhas, Desenrola. Então, é meio que assim, por exemplo, aconteceu esses dias, você tem que ir pro Pará resolver não sei o quê. A pessoa vai e resolve. Não tem, aí me fala, aí aparecem surpresas, né? Vão aparecendo surpresas. Tipo, aluguei um barco, coisa que a gente nem sabe. Eu olho a foto, porque a gente tem um grupo de líderes, aí a pessoa lá, toda feliz. O que é esse barco? Aluguei um barco para levar umas coisas para uma ilha. Que ilha? As pessoas estavam precisando. É meio que DNA, sabe? Sim. E fui. Porque é um problema social. Quando você vai lá para resolver, trazer soluções sociais, cara, é quando você chega no lugar que você descobre o que tá rolando. E é muito legal. Tem água limpa na ilha. Só na ilha. Vamos pegar um barco, vamos lá buscar. Não, e é muito legal. É muito legal. Assim, a gente foi fazer um trabalho no começo do ano passado no Bico do Papagaio, que é um lugar que... No Tocantins, assim, na pontinha ali. E a gente foi visitar quilombolas, indígenas, famílias de agricultores familiares, né? Ribeirinhos e tal. E foi muito legal. Porque a gente foi... Fora a comida, que às vezes que a gente chegava, tinha uma comidinha. Cupuaçu novinho e tal. Nossa, que da hora. Mas foi muito legal ver o potencial que as mulheres têm dentro dessas comunidades. E eu sou muito da coisa da mulher. Sim. Tem projeto que a gente só contrata mulheres. Que legal. Acima de 45 anos. Nossa, que legal. Então que é um público que tem dificuldade de se recolocar. Principalmente em comunidade. E que sustenta a casa com bastante força, sabe? E às vezes sozinha, né? Total. E às vezes é vó, não é nem mãe. Nossa. Então é bem legal. Top. Ju, vou trazer um pouquinho para a área um pouco mais técnica, porque você tem muito conhecimento aí, e tudo isso que você faz pode ajudar muito o empreendedor. Processos é uma coisa que muita gente tem muita dor. E eu sei disso porque, não só pela lei do CNPJ, eu já percebi isso. Inclusive, foi um dos cursos de mais sucesso na história dos lançamentos aí que a gente fez. Porque a gente vê o empreendedor refém do negócio. Enquanto ele é lá autônomo, trabalhando, ele está super bem. Aí ele começa a pegar um clientinho, outro, precisa contratar. De repente, ele está lá preso, refém, sem ganhar dinheiro. Porque quando você trabalha sozinho é até fácil ganhar dinheiro, porque você está vendendo sua hora. Agora, quando você começa a crescer um pouquinho, você traz custo fixo, não consegue escalar e crescer porque você está preso, refém aos processos que você não criou, e aí aquele negócio, você não ganha dinheiro, tá tendo problemas, não tem vida, abandona a família, coisas aleatórias. E que vão minando a confiança do empreendedor, até o fazendo acreditar que talvez nem vale a pena empreender. E muito empreendedor está nisso, nesse limbo. O que você poderia falar para essas pessoas, pensando nesse empreendedor começando mesmo, esse microempreendedor, que tem lá 3, 4 funcionários, ou ainda é sozinho, mas que vende sua hora, com todo esse teu know-how de metodologia ágil, esse know-how de replicar esse conhecimento, querendo ou não, você abre várias empresas, porque cada projeto que você faz é quase uma empresa, cara. Você contrata uma pessoa, vai lá, contrata e sócios diferentes, e recruta, e monta processo, dependendo do ambiente. Cara, você está criando negócios. A Deep é um vetor de negócios em lugares diferentes. Então, sua vida é isso. Qual dica que você daria pro... A gente fez uma live lá no comecinho da Lei do CNPJ. Eu vou até reviver, vou colocar o link da live aqui, para quem quiser assistir, que a gente falou bastante disso. O que você daria de dica para o empreendedor, assim, de parte mais técnica? Como começar a desenvolver processo? Um cara que está preso na operação, o que você poderia dar de luz para ele? A primeira coisa que eu diria era contratar um bom contador, um bom advogado. Alfa Crux. Um bom contador, um bom advogado, porque... Quando você tem um bom contador... Acabou de aparecer a Alfa Crux, já até sabia, já está ligado aqui. Um bom contador, um bom advogado, você está construindo o futuro. E aí não é um contador caro e nem um advogado famoso, mas é uma pessoa que esteja do seu lado. Porque o que eu sempre falo, contador e advogado não é aquele que repete a lei, porque isso eu sei ler. É aquele que senta do seu lado e fala, dentro disso que você está fazendo aqui, como é que a gente faz dentro da lei... E de um jeito que seja rentável para sua empresa. Sólido, né? Para não cair se estiver errado. Sólido e que te acompanhe no futuro e tal. Então, isso é uma coisa que eu digo que é importante. Não precisa ser caro, mas tem que ser alguém parceiro. É isso. Que vai transformar a regra
no negócio, Perfeito. legalmente. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é entenda seus clientes. Por menor que você seja, pode ser um micro. Se você ouve seus clientes, você vai virar o que você quiser. Ninguém precisa ser gigante. Você tem que ser feliz no seu E negócio. o cliente dá o feedback. Bom ou ruim. Sem falar. Exato, é. Às vezes, assim, eu falo, presta atenção no tom de voz, no que a pessoa está falando, o que ela faz quando você fala uma coisa. Porque às vezes você está falando, a pessoa fala, só um pouquinho aqui eu vou responder isso aqui. Muda de assunto, porque aquele assunto lá não estava interessando. Então, sempre olha o que seu cliente quer, traz novidade, porque hoje em dia 2 coisas são importantes, experiência e novidade. Todo mundo quer uma experiência importante. Então, se o seu negócio é uma padaria, como que ela é limpa, como que ela apresenta direitinho as coisas? Pode ser um pão que você faz por dia. Você pode vender brigadeiro. Como que você vai trazer experiência nisso? E aí, o que fecha esse negócio é o propósito. As pessoas querem comprar propósito. Eu vi um vídeo no Instagram ontem que o cara vendia todos os pães em 5 segundos. Mais, né? Não lembro quanto tempo, mas em minutos. Super rápido. E por quê? Porque a vizinhança ficou sabendo que a mulher dele estava doente, que ele precisava cuidar dela. Caraca. E aí, ninguém estava falando do dinheiro, estava falando do tempo. Do tempo de cuidar do outro. Então, qual é o seu propósito enquanto empresa? Se você não tem propósito nenhum, muda de negócio, sabe? Top. Porque você tem que ter propósito, porque aí nunca vai ser trabalhar muito, nunca vai ser esse cliente é chato, nunca vai ser eu não aguento mais, nunca vai ser eu ganho pouco. Porque todo empresário ganha menos do que gostaria, porque está investindo sua vida ali. É isso aí. O medo não tem preço. Então, se a gente vai colocar preço no medo, a gente sempre vai ganhar pouco. Todo empresário tem que fazer todos os papéis. Eu era diretora de um grupo financeiro, eu saí e fui cuidar da empresa. Eu nunca tinha ido no correio. Porque eu botava lá e alguém levava para mim. Sim. E aí eu fui no correio e pensei, tô aqui no correio perdendo meu tempo. Depois falei, não, posso entender como os clientes do correio se comportam. Entender o processo do correio. Tá aprendendo em todo lugar. E pensar em como que eu melhoro o meu. E aí, falando do processo, o processo tem uma coisa que eu sempre tenho críticas, vocês me conhecem bem, de coisas que todo mundo gosta de fazer. Eu não gosto de benchmark, por exemplo. Eu não gosto porque eu acho que é uma maneira que as pessoas têm de estudar pouco, de assumir pouco os seus próprios riscos e de copiar uma coisa que não vai funcionar na empresa dela. Porque às vezes também não tá funcionando no concorrente. E outra, nem pensei nisso. É. Porque a pessoa sempre conta uma história mais bonita do que ela é. Exato. É. E o indicador nem sempre é real. Não que isso seja ruim, mas o que eu gosto do benchmarking? Depois que você sabe um pouco do que você quer, deixa eu entender o que as empresas fazem para eu complementar. Agora, assim, deixa eu ir lá, ver o que todo mundo faz e eu vou fazer igual. Igual. Não funciona. Porque cada empresa é uma empresa, cada cliente é um cliente, cada Total. funcionário é um funcionário. Então, eu não aconselho isso. Eu aconselho, assim, que a pessoa saiba quem é o cliente dela. O benchmarking é o seu cliente. Porque ele te fala aquilo que ele quer. O benchmarking é você executar o seu processo. E o que é um bom processo? Aquele que você foi lá do lado da sua equipe e fez. E anotou, e contou o tempo. E contou quanto você produz naquele tempo. E viu como é que podia fazer melhor. Aí você vai pesquisar aquele detalhe daquele processo para melhorar. Porque não é procurar na internet e falar como é que é o processo de lavar copos. Nem explica. Cada do jeito certo. Cada um vai falar de um jeito diferente, é. Então, vai lá, lava o copo. Lava várias vezes. Tem um negócio que eu esqueci o nome tecnicamente, daqui a pouco eu lembro, mas que é você fazer várias vezes a mesma coisa. E o Ayrton Senna fazia isso, porque nesse livro que eu li, fala dele como exemplo, e o Guga também como exemplo, do tênis. Pra vocês verem como que a gente vai ficando velho, né? Porque eu falei Guga, falei, nossa, essa pessoa sabe quem é. E aí, fazer várias vezes a mesma coisa faz com que você tenha ideias de como repetir isso e de como repetir diferente, ou até de automatizar, por exemplo. Então, eu normalmente penso assim, como que é o seu processo? Vai lá e faz o seu, primeiro. Depois, você vai pegar e vai ver como que eu posso melhorar o meu. A hora que você estiver no máximo do seu, você vai falar qual é a etapa que está mais tirando valor de mim. É essa. Aí, sim, deixa eu ver como que o mercado faz. Aí você vai... Porque senão você também nunca inova. Você sempre vai fazer aquilo que todo mundo faz. O arrozinho com feijão. Quando eu comecei a trabalhar com áreas de vulnerabilidade, as pessoas falavam assim, você é exótica, né? Não sou exótica. Eu gosto de trabalhar com isso. E aí hoje as pessoas falam, ai, que máximo. Exato. A diferença do louco
pro gênio é o resultado. Então, no começo você era exótica, louca. Agora que você tem resultado, você é a gênia. Né? E sempre assim, né? Tipo, na fazenda. Todo mundo tem trator. Eu falo, não tenho trator. Mas por que você não tem trator? Porque eu não quero ter trator. Porque é um bem caro que eu posso alugar. A manutenção custa caro e eu não quero. E aí todo mundo fica lá, tentando. E eu falo, não. Exato, é isso. Então, é um pouco isso. Saber também quem você é e o que você quer e o que você topa. Eu acho que hoje ter pequenos negócios te dá muita liberdade de você fazer coisas que são muito diferentes e de sonhar muito mais. Assim, às vezes a gente está num negócio médio ali, daí a gente fala, pô, se eu crescer muito, não tenho dinheiro para botar o dinheiro aqui de cara. Se eu parar, eu tenho que demitir pessoas que eu gosto tanto. Então, é mais complicado. Mas quando você está num negócio menor, assim, eu acho que isso é bem legal. Vou aproveitar para pedir um conselho já abrindo para o público aqui, que foi o que aconteceu com a nossa empresa no final do ano. Eu acho que eu até dividi isso já contigo. Foi, já sei. A gente cresceu muito. A gente, na verdade, o primeiro erro foi a gente dar um passo maior que a perna em pegar cliente maior, muito grande. Então, a gente começou a crescer, começou a ganhar, de certa forma, expressão no mercado, começou a aparecer oportunidades boas de clientes enormes, e a gente falou, bora, entra aí. Então, pegamos esses clientes. E aí nós tivemos 3, 4 meses de bonança, só pegando cliente bom, uma lucratividade alta, expressivo, obras que traziam, de certa forma, status pra gente, né? Pô, pegamos a Pinacoteca, ficamos pegando obras cada vez mais expressivas. Então, demos um passo maior que a perna, que pegamos um cliente maior do que o nosso tamanho, e, de certa forma, trazia uma lucratividade no plano de negócio daquela obra, estava ótimo. Aí segundo erro foi, já que estamos com essas obras bacanas, grandes e com projeção de crescer, vamos parar de atender as pequenininhas. Segundo erro clássico. Olhando para trás, uma ignorância sem tamanho, mas aquilo fazia muito sentido naquela hora. Então vamos parar de pegar obrinhas pequenas, o que atrapalhou muito o nosso fluxo de caixa, porque a obra grande você recebe depois você faz. E a obra pequena você recebe antecipado, muitas vezes, um sinal, pelo menos o custo. Então aquilo girava muito dinheiro na conta que, por uma decisão estratégica comercial, parou. E detalhe, logo depois, por causa disso, a gente começou a ter um problema de fluxo de caixa e aí veio a eleição. Então eu também subestimei o cenário externo. Porque eu sabia que estava vindo a eleição, sabia do risco, do que poderia acontecer, sabia que teria a Copa do Mundo, mas falei, não. Somos intocáveis, sabe? Confiança. O empreendedor, quando está também acertando uma atrás da outra, a confiança dele fica elevada. Confiança lá em cima. E aí, o mercado estagnou por conta de toda essa questão de eleição, Copa, etc. A gente perdeu o fluxo de caixa porque as obras pequenas que estavam lá girando dinheiro saíram. E eu estava com uma trolha do tamanho gigante operacional para resolver, porque eu tinha fechado obras gigantescas que estavam ainda demandando operação. E aí precisei crescer demais a minha empresa. Mas assim, o Daniel entrevistou 60 pessoas numa semana, contratou 35. Então você já imagina por aí que o crivo estava baixíssimo. A gente estava colocando para dentro. 50%. A gente estava colocando para dentro. A gente olhava e falava, pode começar quando? Segunda. Já era o necessário. Era o critério para entrar. A gente perdeu a mão de um jeito que não tem como escrever. A gente sempre foi uma empresa fortíssima em cultura. Nossa cultura era ótima, cara. O processo se tornou tão bom que ele se autorregulava. Quando entrava alguém que destoava, o próprio time expulsava, sabe? E a gente perdeu a mão. Chegou em novembro, dezembro, a gente olhou para dentro e falou, bicho, eu não sei o que se transformou isso aqui. A gente perdeu a mão. Roubos e atrás de roubos, desvios de mercadoria. Cara, desvio de combustível, prejuízos atrás de prejuízos, brigas, desentendimento. Cara, virou um caos. Fala aí, Raicinha. Foi tenso. A gente falou, o que virou? Até pessoas que eram do time, que estavam com a gente, começaram a se deteriorar, por causa que, querendo ou não, estava no meio daquilo. E aí, por algum tempo a gente achou que a gente ia quebrar, porque a projeção estava ruim, o fluxo de caixa ruim e a cultura horrível. Então, falou, perdemos tudo destruiu tudo que a gente construiu nesses anos. E aí, assumimos as rédeas, zero motivação, 100% disciplina, assumimos as rédeas e começamos a fazer todo esse trabalho, entregamos as obras, concluímos os trabalhos, demitimos as peças, as laranjas podres e começamos a fazer esse trabalho de reconstrução. E estamos até hoje. Nós estamos agora em julho, começando agosto,
Agora estamos de junho para julho, mas nesse episódio de julho para agosto, reconstruindo toda essa cultura e reforçando isso aí. Dá uma consultoria grátis aí. Olhando esse caminho, a gente voltou, a gente tinha uma média de 60, 70, 80 pessoas, fomos para 125 e agora a gente está com 70, 75 pessoas. Só que não é mais aquela cultura, a gente está precisando voltar, então as pessoas se tornaram o braço curto. Porque antes, não, eu faço tudo, eu não tenho uma função específica. Não, o meu trabalho é só limpar essa mesa. Mas se eu pedisse para a pessoa ir lá limpar a parede, ela ia. Hoje em dia, limpa lá a parede. Sabe? As pessoas ficaram braço curto, as pessoas brigam entre elas, tá muito melhor, tá? Mas a gente tá tolerância zero nesse negócio. Se você estivesse lá entrando como consultoria e entendendo já esse diagnóstico que eu te dei, acreditando no meu diagnóstico, como você se portaria nessa situação, bicho? Olhando superficialmente, né? Superficialmente. Essa leva como verdade absoluta o meu diagnóstico, que está enviesado do meu ponto de vista. Não por isso, mas sem olhar números e tal. Exato. Mas a primeira coisa que eu faria era dividir em unidades de negócio. Tá. Porque cada unidade de negócio tem que acontecer de um jeito e tem que gerar o dinheiro do seu jeito diferente. Então, eu dividiria em unidade de negócio. Segunda coisa que eu faria para gerar cultura era estabelecer indicadores que constroem índices que geram bônus no final do mês, onde todo mundo participa. Então, por exemplo, lucratividade, rentabilidade, né, do negócio, o fato de você ajudar o seu colega. Então, todo projeto que você põe à mão e vai bem, você tem lá um xizinho. Um pouco disso que eu estou falando é crédito da Renata, porque a gente faz isso na DIP. A outra coisa que eu faria é ir bem no seu próprio indicador. E você colocar um indicador para você e você ir bem nele. Então, eu criaria uma cultura de que você participa do resultado. Uma cultura que você consegue mensurar o que as pessoas, às vezes, querendo implementar a cultura goela abaixo, não mensura. Não existe cultura goela abaixo. Não existe. Boa. Porque quando você está crescendo e você precisa crescer rápido, que é o caso de vocês, as pessoas engolem a cultura porque elas vêm com muito mais força. Exato. E aí você faz a cultura quando você não pode colocar tantas pessoas novas para trabalhar sozinhas. Exato, foi o que você tem que distribuir elas perto de alguém que você já conhece. Então, a gente cola as pessoas em pessoas que a cultura já é muito forte nelas. E aí elas vão lá e... se adaptam. Às vezes não, e aí sai. E sai. Mas uma coisa assim que eu te digo... Eu lembro quando você falou, vou atender só grandes, eu falei, não faça isso. Mas você diversificar isso é super importante, mas também ter unidade de negócio também é importante, porque o cara que atende o grande custa mais caro do que o cara que atende pequeno. E você colocar essas duas pessoas fazendo a mesma coisa, o cara que é bom e que atende o grande não vai atender o pequeno bem. E criar um negócio de crescimento, me sumiu agora a palavra, mas um plano de crescimento interno, onde a pessoa que começa no pequeno e que é bom no pequeno tem um bônus maior quando vai para o grande, óbvio, porque a obra é maior. Mas ela precisa ter competências diferentes. Então, aí você cria uma vontade que as pessoas têm de crescer na sua própria empresa, passando de uma unidade de negócio para outra, e aí crescendo dentro desse ponto de vista. Outra coisa que eu faria era fazer com que o grande ensine o pequeno, porque também o grande, quando está lá, o que trabalha na obra grande, né? Tá lá, ele não vê para onde ele vai. E aí ele ganha propósito explicando para o menor, porque ele meio que adota ali apadrinha a pessoa. Apadrinha as pessoas para que elas cresçam junto com ele. Então, para criar uma cultura, eu criaria uma cultura de um ajudar o outro, mas ao mesmo tempo todo mundo ajudar a empresa. Não, e o que você falou que é legal e que a gente não tem, já vamos fazer essa lição de casa. Já teve 3 insights, a Raíssa falou. Aí depois ela sabe que ela me liga 24 horas, que eu tô sempre para ela. Olha, ela já sabe. Olha que amor. Mas é isso. A gente implementa a cultura através de muita repetição, muito exemplo, porque a gente vive a cultura. E tolerância zero agora, cortando, porque o arbusto se tornou um árvore gigantesco com várias folhas secas também. Então, estamos cortando. Deixa eu pegar uma coisa que você falou. Exemplo. Quando a sua empresa começa a crescer, o exemplo pode virar arrogância. E aí pode ser o caminho contrário. Porque se você é pequeno e você dá o exemplo, é super legal. Quando você começa a crescer e você é médio e você quer ser o exemplo, parece que você é o dono da verdade.
Quando você é grande, é o exemplo, é super legal. Então o médio tá ferrado no meio do caminho. Sempre. Sempre. E aí? E aí, quando você é médio e você quer exemplo, o exemplo vem da sua equipe. E não de você. Porque de você parece que você é o dono Cagando da regra. verdade. Já aconteceu comigo isso. É o E dono faz da sentido, verdade. faz sentido. No aniversário do mês lá, tá todo mundo lá assistindo e eu falando assim, somos uma empresa tal. Arrogância pura. É a outra pessoa que tem que falar isso, não é você. Porque você dá a voz para outra pessoa numa empresa média, Querido. faz com que a pessoa se aproprie da empresa. Porque, tipo, você trabalha numa empresa grande, isso já está no seu currículo. E você tá você tá num pedestal que as pessoas olham você lá como o diretorzão, Você o vira grandão. um case. Você vira um case. Quando você é pequeno, você tá lá no meio do caminho, pôr a mão na massa Você é o junto. case. Agora, quando você tá no... Quando Puta, você tá faz no sentido médio, pra cacete, você Juliana é um Dutra. chato. Você é um chato. Que aí Porque, ninguém- porque você não ainda é o case, que as Não. pessoas te endeusam, entre Você não aspas, tem, porque e você tem- não tá pondo a mão na massa. Você não tem história suficiente. Você é o cara pra que tá isso. só cagando regra pro outro. É, sentado ali no troninho, enquanto todo mundo tá ali embaixo Puta ralando que pariu. pra caramba. É isso. Então, é pegar a pessoa e fazer aí, o que é difícil pra você? Conta aqui. Então, aniversariante do mês, o aniversariante fala como ele se sente de trabalhar lá. Os colegas falam como ele se sente ao trabalhar com o aniversariante. Boa. Putz, legal. E aí você vai construindo isso, sabe? Por exemplo, para quem que é o primeiro pedaço de bolo que mais te ajudou esse mês? A gente faz isso aí. Então, é um pouco, sabe? Você construir uma cultura ali, uma cultura de fazer o que as pessoas querem para elas Boa. mesmo. Que não deixa de ser também clientes. A gente fez Né? festa Que são junina. os clientes internos, né? É. Pô, o que eles precisam? A gente fez festa junina ontem. Eu fiquei um mês discutindo o que eu queria do cardápio. Não Caraca. fui voto vencido. Não fez o que eu queria. Não fez o que eu queria, porque eu queria fazer um negócio, queria fazer um negócio de algodão doce, crepe, e eles, não, cada um traz uma coisa, e eu, não, eu vou fazer esse negócio. Daí, mas eu queria torta de frango. Falei, putz, grila, torta, faz na sua casa, vamos fazer aqui. Vamos fazer. Aí, depois, no fim, Voto vencido. não, voto vencido, combinamos um negócio, aí depois, pronto, todo mundo, cada um ia trazer. Quando eu recebo o post lá, cada um traz um prato, falei, mas gente, não é mais legal. Aí ontem foi a festa junina, cada um trouxe um prato e eu sou alérgica a cebola, alho poró, cebolinha, né? Aí todo mundo assim, tá sem cebola. Eu falei, bom, fizeram do jeito que eles queriam, mas pensaram Pensar em em mim. você, pelo menos. Tudo bem, tô feliz. Da hora. E é isso, assim, eles são muito mais importantes do que eu. Nossa, cara, e trocentos insights. É isso. É um trabalho, muito difícil. Retomar a cultura. Construir cultura é difícil, mas retomar a cultura eu tô achando mais difícil. É porque você não tem que retomar, você tem que criar cultura nova. É zero, Porque do zero. não existe mais aquela cultura. Você tem que criar... É que quando você olha pra uma pessoa que já teve cultura, Mas todo mundo... dá até vontade de falar assim, amigão, relembra, porra. Não, é que o Relembra mundo como mudou, era. mas é que o mundo mudou, os interesses mudaram, a vida mudou. Aquela pessoa não é mais a mesma pessoa. Então, aquela cultura não cabe mais hoje. É. Você tem que resgatar o que era melhor naquela e ver como que a gente rebate isso para o futuro. E aí, criar uma cultura nova. Porque a cultura é viva. E se ela é viva, cada vez ela está diferente. Cada Exato, vez é. ela evolui. Claro, né? Os valores, eles são os mesmos. Porque são valores Exato, que são de é. vocês. Mas a cultura, ela vai se construindo cada vez que um vem. Porque se você tem uma cultura fixa e todo mundo que entra não pode contribuir porque ela é fechada, Você perde. eu vou para onde eu posso Você contribuir. perde. Concordo. Talvez isso possa acontecer agora, né? Então, assim, por que todo mundo braço curto? Porque ninguém consegue contribuir, porque a cultura é aquela que não cabe mais. Boa. Bem notado. O que é esse celular aí? Tá só? Boa. Ô, Ju, já estamos no finalzinho. Vou agradecer os patrocinadores e tenho uma pergunta final para Tá você. E essa aí eu não te dei spoiler. Tá Você bom, tá tá bom. ferrada para brincadeira, não é nada de outro mundo. Pessoal, esse episódio daria para durar facilmente. Eu teria pelo menos aí umas 6 horas de assunto para conversar com a Ju. Mas isso que é o importante, quando a gente toma a decisão de qual é o tempo do episódio que a gente vai fazer, esse que é o legal também, porque as pessoas que transbordam mais do que a 1h30 que normalmente a gente faz, são pessoas que vão voltar aqui em outros episódios, no segundo, no terceiro, no quarto episódio. Então, Ju, já te convido a voltar, já te convido para uma aceitei. segunda... Só se a Raíssa vier. E tudo isso que a gente está fazendo
é graças aos patrocinadores que apoiam o projeto do Além do CNPJ. Então, quero começar... Tá no esquema aí, Tiagão? Bora! Quero começar com CMC Displays, do meu querido Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então, seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Conte com a CMC. Balcões, bandejas, displays e muito mais. O site e o Instagram dele aqui na tela. Basicamente, quando você tem um produto físico, uma loja física, o jeito que você embala, e não estou falando no sentido de embalagem, tá? Estou falando no sentido de posicionamento. O jeito que você apresenta o teu produto diz muito sobre o lugar que você quer estar, o branding que você quer trazer, o posicionamento de marca que, de fato, o branding vai trazer na cabeça do seu cliente. Então, muitas vezes você está lá numa briga de preço, num oceano vermelho, mas você não entende o posicionamento certo. Esses dias eu vi uma frase na internet, que eu não sei de quem é, mas não existe mercado ruim, existe posicionamento errado. Não existe mercado e produto ruim, serviço ruim, existe posicionamento errado. Então, quando você trabalha com produto físico, você precisa apresentar isso de uma maneira bacana e a CMC é a empresa que pode te ajudar com a consultoria do Adalto, gente boa demais, parceirão. Então, chama a CMC aqui embaixo. Se você trabalha com produto físico, loja física, qualquer coisa que você consegue expor de maneira física, tangível, conte com a CMC. Tá bom? Eles vão te dar uma baita assessoria. Tamo junto, Adalto. Tamo junto, CMC. Obrigado pela parceria. O segundo deles, a agência DLB, do Nicolas Dias, a única agência de marketing que seu negócio precisa. Especialistas do web design aos anúncios. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Olha a promessa dos caras, hein? Os caras estão confiando. E é por isso que eles estão fazendo isso, porque os caras são bons. Conheço o trabalho dos caras e eles são muito bons. Aqui o Instagram na tela, aqui o site está .com.br, mas se você for aqui na descrição do vídeo, tem o .com.br/além do CNPJ, que eles fizeram uma página bem legal para falar com o nosso público. E a gente enfrenta muito isso, né? O universo do marketing digital muda a todo momento. Uma hora é ChatGPT que tá rolando, aí a inteligência artificial entra, agora tem o Midjourney, e agora cada hora é uma coisa diferente. E como que você se adapta a isso? Como que o Google está se adaptando a isso? Quais são as ferramentas que estão sendo colocadas no meio dessa salada de fruta chamado marketing digital? Marketing digital não é mais aquela conotação de como antigamente, o marketing offline e marketing digital. No final, tudo é marketing. E como que você consegue acoplar todas essas frentes de marketing numa única estratégia? Quais são as frentes? Você vai abraçar tudo? Você vai fazer tudo? Você vai ter todas as redes sociais? Você vai fazer campanha de Google? Você vai levar para uma landing page? Você vai fazer uma landing page para cada produto? Você vai levar para a tua home? Como que você vai fazer isso? Como que você vai mensurar? Como você vai ver como o seu cliente está se comportando ao entrar no seu site? Seu site está conversivo? Está gerando... Tá cumprindo a sua missão, que é as pessoas cumprirem o CTA, que é o Call to Action, mandando um lead, mandando uma curtida, enfim, independente. Tem toda uma estratégia que você precisa costurar em inúmeras frentes. E quando você pensa, você é empreendedor, que muitas vezes nem tem o know-how disso tudo, mas quando você pensa em marketing, você pensa em uma empresa que poderia te ajudar nisso, mas essa empresa A faz ABC, essa empresa B faz CDE. E aí, muitas vezes você precisa começar a contratar um monte de gente para fazer inúmeras coisas. A agência DLB te atende 360 graus. Então, a agência DLB é a única agência de marketing que o seu negócio precisa, porque eles vão conseguir te dar toda essa assessoria. E não esqueça a promessa dos caras. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, tá bom? Entre em contato com os caras aqui, ó. Instagram, agência DLB, manda um direct para os caras. Tamo junto, Nicolas, tamo junto, agência DLB. Obrigado aí pela parceria. O próximo deles, SMB Store, do meu querido Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlar o seu estoque, suas vendas, seu financeiro, com um sistema acessível e fácil de usar, permitindo que os empreendedores se concentrem no que realmente importa, que é expandir o teu negócio e aumentar os seus lucros. Aqui o Instagram e o site da SMB Store. E como eu falo, né, todo mundo que eu trago aqui para patrocinar o episódio do Além do CNPJ são pessoas que podem de fato agregar para o universo empreendedor de quem está assistindo aí do outro lado. Então, tem a Alpha Crux, que é a assessoria contábil, tem a CMC Displays para embalar e apresentar, posicionar teu produto de maneira conversiva, né, de maneira que te ajuda a ganhar posicionamento, a agência DLB com marketing digital, SMB Store com ERP e tantos outros. Cara, gente, quando você tem uma empresa, você precisa gerenciar a tua empresa de maneira correta. E muitas vezes a pessoa fica no papel de pão, no caderninho ou em trocentas planilhas do Excel. E você que é micro e pequeno empresário,
confia no que eu estou falando. A gestão do seu negócio precisa ter uma boa administração, porque quem não controla não administra. E se você ficar controlando isso em vários papeizinhos, mas não conseguir consolidar essas informações tudo num único lugar para te dar visão rápida, fácil, clara, para você tomar decisão estratégica, você está perdendo tempo. E aí você está perdendo tempo controlando coisas que não vão servir para insights de gestão de negócio e você vai perder tempo, perder decisão importante, perder timing, perder dinheiro. Então, para isso, você precisa de um ERP, um sistema integrado que junte todos os setores importantes. A SMB junta estoque, vendas e financeiro, basicamente tudo que você precisa, pequeno e médio empresário, pequenininho, microempresário também, que muitas vezes faz isso no papel de pão, no Excel, para organizar. E assim, eu conheço a SMB, já mexi no sistema deles, é super, super, super intuitivo. É mais fácil o sistema deles do que fazer o básico do Excel. É fácil de implementar, os caras têm um monte de treinamento. Então entra em contato com a SMB, entra aqui no Instagram deles, o Instagram deles é recheado de conteúdo bacana, já vai dar para ter uma visão legal do que eu estou falando. E faz o teste, você vai gostar muito e vai ser muito fácil você trazer a tua empresa para uma empresa mais profissional, que é o que você precisa para ganhar dinheiro. Porque se você ficar só empreendendo, trabalho duro não dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho duro e inteligente. Muito empreendedor tem essa visão errada de que trabalhar duro é o suficiente. Não é. Então você precisa trabalhar duro e inteligente e a SMB te ajuda nisso aí. Tamo junto, SMB, tamo junto, Alonso. E agora, do WJR Consulting, do Wallenstein Jr. Olha isso, como eu falo. Já trouxe todas essas soluções e agora estou trazendo gestão financeira para vocês. Gestão financeira descomplicada para empresários. O arroba deles aqui na tela e o site. E como eu falei no começo do episódio, minha vida mudou depois do DRE. Eu sou apaixonado por DRE. Demonstrativo de resultado de exercício. Isso aí é um demonstrativo contábil que a contabilidade estuda, aplica, faz isso para entregar para o governo da nossa empresa, mas de maneira contábil. Quando você traz isso de maneira gerencial, do jeito que você precisa para organizar seu negócio, é impressionante como tua empresa se valoriza. Se valoriza porque você consegue ver os ralos de dinheiro, você consegue ver o que você está gastando demais, aonde são as alavancas certas para você mexer e trazer mais resultado. Eu estava lá no comecinho, quando eu comecei a descobrir DRE, eu era aquele empresário que queria economizar no copinho plástico. Até descobri que por mais esforço que eu fizesse para economizar no copinho plástico, isso não ia resultar em nada no meu negócio. Eu precisava mexer nas alavancas certas, nas linhas certas do DRE que iam trazer grande expressão no meu EBIT, no meu resultado final. E tudo isso, não só a parte de DRE, quanto a parte de gerenciar bem um fluxo de caixa, de ter capital de dinheiro necessário, de saber qual é o capital de dinheiro necessário, precificar corretamente. E te falo que dos micro e pequenos empresários, geral, assim, 90% erra em precificação, está se matando, precificando errado, às vezes caro demais e não está vendendo, às vezes barato demais e não está lucrando. Muitas vezes é mais fácil você vender menos com preço maior, porque você vai ter maior lucratividade. São coisas e análises que uma pessoa que entende de gestão financeira vai conseguir te dar esse insight. E quem te ajuda nisso é a WJR. Entre em contato aqui, ó o Instagram deles aqui, ó, WJR Consult. Entre em contato com os caras, conversa com o Wallenstein. O cara é muito bom, produz muito conteúdo legal também na internet e pode te dar essa assessoria. Eu falo que depois que eu passei por uma assessoria financeira, eu não aprendi isso em casa, eu não aprendi isso na faculdade. Então, quando eu apliquei isso num negócio que já existia, girava muito dinheiro, faturava bastante, mas não segurava, não sabia porque eu não tinha lucro. Quando eu comecei a ter os princípios de assessoria financeira, os princípios de uma inteligência financeira aplicado no negócio, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então você precisa também, se você está se vendo nessa situação que eu estava, você precisa de alguém para te ajudar. WJR é a empresa, conte com os caras, tá bom? Tamo junto. E aí, para finalizar, os nossos patrocinadores, Engenharia Gamatec, da minha querida Isabelle Gama, baita engenheira, garantindo a qualidade dos materiais utilizados na sua obra. Gente, pense o seguinte, construção civil é o universo que eu trabalho, a Ju também trabalha nisso aí, nesse universo, na parte mais social, mas também em consórcios, né? Quando você pensa em construção civil, não é um negócio com base em achismo. O pilar que você vai ter que fazer para sustentar o prédio tem que ser aquele. Com aquele material, com aquele tamanho, com aquela profundidade. Tudo isso é uma ciência, a ciência da construção civil. Então você que tem uma empresa, não adianta você simplesmente fazer todos os estudos e não garantir que o que você está fazendo está certo. Porque depois acontece alguma patologia e aí, quem trabalha na construção civil sabe, é bucha caindo para tudo quanto é lado. Todo mundo assume um pouco.
E se você está profissional, se você está organizado, se você conseguiu garantir o material que você utilizou e tudo mais, você está protegido além de tudo. Então, tem que saber qual é a grossura do pilar, por exemplo, falando de maneira fácil aqui, e também qual o material que você vai usar, qual é o tipo de concreto. Beleza, o tipo de concreto é o concreto X. Aí chega lá o concreto para colocar no pilar. É o concreto X que de fato chegou? Como que você sabe? Você precisa ter empresas e laudos para comprovar que o que você está usando é o que de fato foi especificado. E a Gamatec entra exatamente nisso. Ela entra para garantir a qualidade de todos os materiais que se utiliza numa obra, numa construção civil no geral. E a Isabelle é uma baita de uma profissional, uma baita de uma engenheira, ajuda demais todo mundo que contratou a Gamatec e voltou para elogiar. Os caras são muito bons. Se você trabalha com construção civil, se aproxime da Gamatec, que eles vão te dar um baita de um apoio. Tá bom? Obrigado, Isabelle. Obrigado, Engenharia Gamatec, pelo apoio. Tamo junto e vamos continuar aqui com a pergunta final. Tiagão, obrigado, viu, Tiagão? Vamos continuar aqui com a pergunta final para Juliana Dutra. Ju, ó, vou começar assim, ó. Bati na madeira. Isso aqui é madeira, é um MDF, mas funciona. Bati na madeira. Ju, imagina que você sai, pega teu carro, tá indo embora, bate o carro, morre. Tá? Putz, olha isso. Olha como esse episódio vai viralizar. Foi a última aparição da Juliana na internet. Que ninguém sabe o que é. Que ninguém sabe o que é. Não, lógico que sabe, um monte de gente te conhece. Mas, beleza. Foi a tua última aparição. Qual é a mensagem que você deixaria para a humanidade, considerando que essas seriam suas últimas palavras? É lembrar que a vida é tão curtinha que você precisa ser intenso todos os dias. Todo mundo fala assim, nossa, você trabalha tanto, mas você está sempre assim, você está tão intensa, você não cansa. Não canso. Perdi um pai com 40 anos e eu sei o valor que a vida tem. Então, essa intensidade de fazer o melhor e sempre achar que esse é o último minuto. Às vezes eu falo, não, vamos fazer não sei o quê, vamos pensar não sei o quê, vamos fazer agora. É agora, agora, agora. E as pessoas falam, ai, dá um tempo. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que se eu saísse daqui e morresse, eu fiz o meu melhor. Eu tratei as pessoas do jeito que eu podia no meu melhor. Eu dei o amor que eu podia dar para todo mundo que eu podia, que eu queria. Porque também isso é importante. No meu melhor. Então, não tem nada que eu me arrependa. E eu acho que é isso, assim, é você fazer do seu negócio, porque aqui estamos falando de negócio, né? Fazer do seu negócio aquilo que você não se arrepende. Olhar para o seu negócio e falar, deixa eu extrair o meu melhor. Quando eu comecei a Jeep, rapidinho. Não, tem tempo, tranquilo. Quando eu comecei a Jeep, eu pedi demissão de um cargo muito bom, um salário muito bom. Minha mãe falou que eu era louca. E daí eu fui começar a Jeep no quarto de hóspede da minha casa. E comecei ali, não tinha um cliente. Para não falar que não tinha um, tinha um. Mas assim, começando e tal. Tava te ajudando lá, vou te dar uma força. Começando. E aí eu acordava, me trocava, fazia horário de almoço. Aí eu fazia yoga, eles falavam, vem fazer aula das 4h30. Eu falava, não, meu horário de sair é 6. 6? Mas você não tá agora trabalhando sozinha? Tô, mas meu horário de sair é 6. Olha isso. Eu fazia o horário de almoço, e daí eu não dava tempo, às vezes, de eu fazer tudo que eu tinha que fazer no almoço, mas eu voltava. E eu acho que é isso, assim, porque eu pensava que se a Jeep desse errado, não teria que ser culpa minha. Então, se tudo desse errado, eu teria dado o meu melhor. Top. E aí seria por outro motivo que eu ia aprender com isso, mas eu jamais deixaria de dar o meu melhor. Então, acho que é isso, assim. De estar no momento é o seu melhor. Tá com seu amigo é o amigo que você gosta. É casado? Ser casado com quem você ama muito. Porque eu lembro que uma vez eu falei... eu falei, eu não mereço morrer sem ter um grande amor. Não mereço. Eu quero isso pra minha vida. E eu tenho hoje. Então, eu acho que é isso. Assim, é você sempre buscar o seu melhor. E o seu melhor para os outros. É isso. E eu compactuo demais com essa opinião. Eu tento colocar sempre em prática isso também, de dar o melhor, porque é aquilo que você falou e faz muito sentido. Se eu dei o meu melhor, real, não é aquele melhorzinho mais ou menos, não. Se eu dei o meu melhor e não foi suficiente, não era para mim. Sempre será suficiente. E aí, assim, toda vez que você dá o seu melhor, dá certo. Não tem nenhum caso que eu conheça de alguém que deu o seu melhor e deu errado. Caraca. Porque por pior que seja o que você está fazendo, as pessoas percebem, elas te ajudam. Toda vez que você dá o seu melhor, tem sempre gente te ajudando.
E aí, tem uma coisa que eu aprendi uma vez, que tem ação e intenção. Pode ser que a sua ação não pareça a melhor para as outras pessoas, mas a sua intenção é boa. Uma hora ela aparece, sabe? Então, a intenção tem que ser boa. E, às vezes, a ação... Por exemplo, se você dá uma bronca no seu filho, a ação talvez não é a melhor, mas a intenção sempre é boa. Sim. Se é duro com seu filho, eu não tenho filho, mas é um exemplo que todo mundo entende, né? A intenção, às vezes, seu filho fala, ai, que chato, meu pai. Mas você está pensando no futuro, né? Sim. Eu acho que isso é importante. O melhor sempre será o suficiente. Sempre vence. É isso. E é verdade. É verdade. Em várias situações que eu falei, que eu imaginei, Tiagão, vou estourar uns 5 minutinhos, tá? Em várias situações que eu imaginei que não ia dar pé, não ia dar conta, eu falei... E eu já estava desistindo, sabe? A cabeça achando desculpas e tudo mais. Quando eu sentei, olhei e falei assim, bicho, o que eu não tô vendo? O que eu não tô fazendo? O que eu preciso fazer? O que tá faltando? Toda vez que eu não aceitei fracassar, por qualquer coisa que seja, levantei e dei o meu melhor, aquele suor a mais, aquele quilômetro a mais, aquele negócio a mais, sem força, sabe? Porque o melhor é o melhor. É quando você não tem forças, aquele passo a mais. Deu certo. A nossa cabeça tem o coeficiente intelectual e o de adversidade, eu falo. Que o intelectual é o que você tem, o de adversidade é o que você usa do que você tem. E toda vez que você está apertado, assim, e agora? O que eu faço? Você está explodindo o seu coeficiente de adversidade, que é você usar aquilo que você ainda não sabe. Fazer coisas de um jeito que você ainda não sabe. Então, você meio que quebra ali uma barreirinha. Toda vez que você não faz isso, você vai calcificando essa barreirinha e vai sendo cada vez mais difícil. Você já viu gente que a pessoa não consegue sair do lugar porque ela não vê caminhos e nem soluções. Trava. Enquanto que tem gente que vê caminho para tudo e não sei o quê, que é a pessoa que usa tudo que tem e que quando tá difícil, é o melhor caminho que a gente tem, assim, pra gente ir... Às vezes eu tô correndo e eu falo, não vou aguentar mais. Eu falo, não vou aguentar. Pra você ter uma ideia... E isso é tudo, né, Ju? Não, pra você ter uma ideia, quando eu paro de correr, eu não vou até o portão da minha casa. Porque eu vou até o final do caminho. Porque minha casa é uma rua sem saída. E aí eu vou até o final. Porque eu falo, se eu for até o portão da minha casa, eu vou dar um sinal pra minha cabeça de que a coisa acaba antes de acabar. Então eu tenho que ir até o final. Caraca. Meio louca, né? Não, mas faz sentido. Vou até o final e volto. E sempre isso, assim, a hora que eu tô cansada, eu falo, não, é agora que eu tenho que tentar mais. Eu tenho essa aspira também. Eu tenho essa aspira quando eu tô correndo também, que eu falo... No não vou aguentar. No jiu-jitsu. Eu falo, não vou aguentar. Não vou aguentar. Aí eu falo, até o poste. Aí eu olho o poste na frente e falo... Eu também. Aí quando tá chegando no poste, eu aguentei. Eu falei que não ia aguentar até a esquina. Eu também. E aí eu sempre vou colocando uma metinha até quando realmente parar de correr, é porque eu ia desfalecer no meio da rua. Eu também. Entendeu? E assim, é uma negociação minúscula. O que vai influenciar minha cabeça ou a mim se eu parar na hora que deu vontade de parar? Mas calcifica. Dá sinais. Dá sinais pro cérebro, calcifica. Quando a gente tá fazendo no jiu-jitsu, cansa demais e eu só apanho. Né? É a vida, é o começo. É a vida, eu só apanho lá. E aí tem os rolas. Só que você pode escolher, num dos rolas, ficar descansando. Só que, putz, eu só preciso de uma decisão. Porque depois que eu entrei no rola, cansado ou não, eu vou ter que sobreviver. Então, quando o professor fala, quem vai para esse rola? Eu sempre levanto a mão, mesmo morrendo. Porque por mais que eu vou ficar só segurando o cara para ele não me bater, eu ainda estou sobrevivendo. Então, eu sempre vou pro próximo. E é isso, é não calcificar o cérebro de que você sempre pode uma vírgula a mais. Tem uma história disso que sempre eu topo. Eu fui pra Tailândia e aí tinha um negócio com os macacos. Aí falaram assim, quem que quer participar de uma dinâmica com um macaco? E eu tinha comprado um relógio no free shop. E aí eu falei, eu quero. Aí o cara, me dá seu relógio então. Ixi. Eu dei. Ele jogou num fosso de 8 metros de profundidade com água. E o macaco, plof, pulou. Falei, bom, agora... Já era. Já era. Aí o macaco pegou e trouxe o relógio. Falei, chegou. Riscou todo o vidro. Então,
Ser o primeiro também tem aprendizado. Mas olha que legal, você agora tem um relógio Guardei riscado do macaco. Guardei. Que da hora. Legal, Ju, putz, obrigado. Te convido a voltar mesmo. Acho que dá pra, as pessoas muito interessantes que a gente fica trocando muita ideia, tem muito assunto técnico também, dá pra te conversar. Um próximo, a gente vai ter, a gente tem assunto para 7 podcasts. Então a gente vai trazer bastante esses insights. O pouco de técnica que a gente falou aqui, cara, a Raíssa já tá com o celular lotado aqui. E espero que você também esteja com a cabeça fervendo. Tenho certeza que tá. A minha tá. Eu tô quase saindo. Hoje é sábado. Tô gravando no sábado. Tô quase saindo daqui e indo pra empresa. Pra começar a trabalhar com isso. Galera, Ju, obrigado. Quer deixar um recado final? Não, quero agradecer. Assim, é um orgulho, porque eu tenho muito orgulho de vocês. E é um orgulho ver você falando e tal. Eu fico feliz, tipo, como o orgulho mesmo. Obrigada. Ju, você é nosso orgulho. Obrigada. Você é nosso orgulho. Eu tenho orgulho de ter sua Obrigada, sua amizade. Tiagão, que eu não conhecia, Tiagão é mas monstro. adorei. Tiagão, vem pra cá. Deixa eu te mostrar. Lá. Aí, Tiagão! Obrigada a todo mundo de dedicar um tempo, né, pra ouvir e tal, que ouvir é uma coisa muito importante hoje em dia. Esse aqui, Tiagão, é o cara. Tiagão. Aí, Tiagão! Eu conhecia, já é um fofo. Esse cara aqui é um monstro, cara, um monstro. Tiagão manja demais, inclusive. Tiagão, eu vou colocar o teu contato aqui embaixo do pessoal aqui da Do It Live. Esse estúdio que os caras estão é sensacional. Os caras fazem live pra TV Globo, pra... E a câmera você fica mais bonito. Quando ligou, eu falei, tem filtro. Nossa, fica chique. Por isso que eu pago essa câmera aqui, pra ficar bonito. Mas os caras fazem live pra um monte de empresas. Tiagão, pra quem que vocês fazem live? Pra um monte de gente, né? Todas as empresas grandes. Cara, Lupo, todo mundo desse universo corporativo que precisa fazer live, que seja aqui, ou seja também no próprio ambiente, a Do It Live consegue fazer isso pra vocês. E eles têm um grupo gigantesco. Os caras fazem clipe, os caras fazem... Os caras são uma produtora monstra. Vou colocar o link aqui de baixo, porque os caras são um dos grandes apoiadores aqui do projeto e sempre estão aqui. Tiagão é um cara super acessível, todo mundo. Quando eu montei o meu primeiro podcast, que foi o primeiro episódio, um caos lá na empresa, que eu comprei as máquinas, gastei uma grana do cacete, ficou uma merda. Quando não estava funcionando, o Tiagão foi lá ajudar. O Tiagão foi lá com toda a calma, ligando aquelas câmeras de R$1.800. A câmera dele aqui... Cada câmera custa 40 conto, cada uma. E a minha era 1.800, ligando lá e não deu bom. Mas, cara, com uma tranquilidade, sempre com esse espírito de parceria. E hoje eu tô com os caras aqui, tenho certeza que é o começo de muita coisa que a gente vai construir junto. Tamo junto, Tiagão. Ju, obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado, meu amor, por vir nesse evento com a Ju. Tá vendo, amor? Você viu? Sucesso. E Felipão, te amo também, Felipão. Felipão, é um recado pra você. O Felipão, meu... Ó, se um dia, eu não tô torcendo contra, mas se acabar esse relacionamento, eu largo a Raíssa e fico com o Felipão. E eu caso com a Raíssa, então. Pronto, já é. Eu caso com a Raíssa. Porque o Felipão, puta cara, gente boa, inteligentíssimo. Eu tenho vontade de lamber o cérebro do Felipe, de tanta inteligência que esse filho tem. Da hora. Obrigado, Ju, obrigado, Raíssa, obrigado, Tiagão, obrigado, Felipão. E obrigado você que ficou aqui até o final. Tamo junto. Obrigado mesmo, tenho certeza que você curtiu. E, cara, ajuda se tá servindo por alguma coisa, se alguma coisa do Além do CNPJ te ajudou até aqui, desde o começo da página até hoje, curte esse episódio, clica no compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz tudo que precisa. Meu, pega todos esses botões aqui embaixo, clica. Em todos. E vai clicando, e vai ajudando. Comenta para dar uma moral, porque tudo isso aí ajuda também no engajamento para levar essa mensagem adiante, tá bom? Tamo junto, obrigado, Ju, obrigado a todo mundo, valeu!